Bom, pessoal, é o seguinte, vamos dar início aqui ao nosso WebFoot. A gente pode iniciar aqui agradecendo a participação de todo mundo. Estou vendo muita gente entrando aqui ainda. Nós já estamos aí com mais de 30 participantes. Eu vou, antes de alguns avisos aqui que a gente vai dar, eu vou passar aqui a palavra primeiro para o nosso presidente, para o Felipe Abdala, fazer as honras aí de abrir esse evento. E aí depois a gente já inicia com as apresentações. Está contigo aí, Abdala. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Natália, boa o que aí, Natália? Noite já? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, né, a primeira presença de vocês todos para estar participando desse evento. Mais uma vez, a Comissão do Futebol está nos proporcionando, né? A comissão está trabalhando bastante. A gente está tendo muitas ações das comissões e a Comissão do Futebol está à frente aí, né, do WebFoot. Está sendo muito legal essa troca de experiência. Né? Todo mundo está com um pouco mais de time aí de ficar em casa e assistir os webinários, né? Então, eu gostaria de agradecer aí em nome da diretoria, agradecer a comissão do futebol, né? Agradecer também ao Fabrício, à Natália e ao João, que vão participar do webinário com vocês. Vai ser a respeito de avaliação do atleta de futebol. Eu acho que vai ser uma troca de informação muito grande. Aproveitem ao máximo esses 3 palestrantes aí, que são 3 referências para a gente, né, na nossa área esportiva. E dizer que a sociedade está à disposição, né? A Comissão de Futebol também está à disposição. Esse é um evento, mais um evento para sócios, né? Então, essa é uma das vantagens de você se tornar sócio da FUNAF. Você tem uma aula dessa no meio da tarde com 3 referências. E a diretoria gostaria de parabenizar mais uma vez, então, a comissão. Eu vou ficar só um pouquinho, eu pedi a palavra só um pouquinho para vocês, eu vou entrar numa avaliação agora, e eu vou retornar para tentar pegar um pouquinho ainda do que resta da reunião, tá bom? Um bom evento para vocês, o Albino está aí também, representando a diretoria, tá? E tudo que vocês precisarem é só chegar para a gente ali no e-mail ou conversar com o pessoal da comissão, tá bom? Obrigado, Rodrigo, obrigado, João. Um abraço, pessoal. Beleza, meu amigo, muito obrigado. Fica aí um pouquinho com a gente aí, o que der. Pessoal, vou começar fazendo aqui alguns avisos para a galera. Antes de mais nada, eu estou aqui representando a comissão do futebol, né? Comissão essa que é composta por mim, pelo Rodrigo Oliveira aqui do Ceará, pela Caterine Ferro, seleção brasileira, que agora está na China, né? Todo mundo conhece aí, deve estar entrando aí, vai ter que acordar de madrugada aí, mas deve estar entrando já já. O Bruno Gilberto do esporte acabou de entrar, estou vendo ele aqui, tomei um susto agora que ele acabou de entrar. O Dilson Conceição está no Vitória, Marcelo Puca do Goiás e o Serginho Yoshimura, que é nosso relação internacional, que tá no mundo todo. Então, nós somos a comissão do futebol e a gente tem tentado fazer esse trabalho aí para vocês. Como ações da comissão, a Cacá já está aqui, está mandando mensagem, já entrou. Acordou 4 horas da manhã, mas entrou. A gente já fez algumas ações, né, da comissão do futebol, a gente já tem um questionário rodando há algum tempo aí, nós já estamos na fase de avaliação dos dados desse questionário para traçar um perfil do profissional do futebol. É um perfil em vários aspectos, desde de aspectos salariais até as formas de avaliar, rotinas de clube. Então, esse questionário foi o que motivou esse WebFoot dessa vez. Além disso, a gente tem também já um protocolo que nós fizemos de sugestão para a SONAF, que é um protocolo voltado para os clubes, para a área de fisioterapia. Eu vou deixar o link aqui do lado para vocês. Esse é o nosso segundo WebFoot, também é uma ação que a gente começou. O primeiro foi sobre lesões musculares, cruzando a nossa prática clínica com a imagem. Então, esses dois, tanto a questão do protocolo quanto a questão do primeiro WebFoot, eu estou soltando aí para vocês, está no chat os links. Então, quem quiser acompanhar depois, vai ficar lá no chat. Além disso, a gente vai promover eventos específicos para sócio, né, com o apoio da diretoria. Então, quem não conhece ainda bem a SONAF vai ter que conhecer. A gente tem aqui alguns convidados, mas esses convidados eu tenho certeza que vão fazer parte desse processo com a gente. Em breve vão estar aí na SONAF. Então, eu queria começar chamando aqui os nossos convidados.
chamar aqui primeiro as damas, né? Chamar a Natália para se apresentar um pouquinho. Quem é que não conhece a Natália, mas ela vai se apresentar um pouquinho, vai conversar um pouquinho com a gente, vai passar aí depois para o Fabrício se apresentar, e aí a gente vai dar início, beleza? Nath, bem-vinda, muito obrigado aí, sei que são 10 da noite, né? A Nath está na Holanda, agradeço demais a participação. Obrigada, João, né? Obrigada pelo futebol. Tem alguém com o áudio ligado aí. Pessoal, quem tiver com os microfones aí, desliga os microfones, todo mundo. Não sei se o Rodrigo está vendo aí. É um prazer, a Comissão de Futebol e a diretoria do Sonar estão de parabéns por essa iniciativa, né? É importantíssimo a gente fazer esse nível de discussão e avançar a área da fisioterapia esportiva em todos os níveis que a gente conseguir. Então, eu sou uma entusiasta da avaliação, vocês já me conhecem, né? Meu histórico, eu já faço avaliação no esporte desde 2008, então já avaliei mais de 6.000 atletas aí. E fiz meu mestrado e meu doutorado nesse foco de avaliação e identificação de perfil de risco. No doutorado fiz para lesão no futebol, né? lesão muscular na coxa. E a partir do doutorado, o universo do futebol abriu para mim, né? Então hoje eu estou fazendo meu pós-doutorado no futebol, né? Tentando achar aí a rede de determinantes e aplicar machine learning nesse entendimento de perfil de risco. Então, hoje eu estou analisando um banco de dados de um time da Premier League e o banco de dados do Aspetar, né, que é um banco de dados bem grande, aí, consistente, robusto em termos de avaliação de screening, né, para tentar determinar aí as lesões musculares. Então, meu desafio é grande, eu tenho 2 meses para acabar tudo, e aí por isso que eu voltei aqui para a Holanda para finalizar essa parte aí mais difícil, né. Então, minha apresentação breve é isso, não vou me alongar, não. Show de bola. Vai lá, Fabrício, eu apresentei um pouquinho, depois eu volto aqui para a gente iniciar. Boa tarde a todos. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, a diretoria, a comissão de futebol. Para quem não me conhece, me chamo Fabrício Rapello, sou fisioterapeuta, sou aqui de Santos, litoral de São Paulo. Sou sócio da Sonave desde 2005. Trabalhei com futebol durante 4 anos aqui no Santos Futebol Clube, então estive no campo de batalha, como muitos colegas ainda continuam trabalhando com futebol. Tive a oportunidade de poder fazer as avaliações de pré-temporada com os outros colegas nas categorias de base do nosso clube durante 3 anos consecutivos e no futebol feminino do Santos também por 2 anos. Fiz meu mestrado na área de avaliação funcional com capoeiristas, que é uma prática que eu já faço já há um tempinho, só há 25 anos. E aí também no doutorado agora estou fazendo avaliação funcional, também nessa linha da Natália e da Luciana, em relação a tentar encontrar redes determinantes para entorse de joelho e tornozelo. Então, a mesma linha de trabalho que a Nath fez no doutorado dela no futebol para lesões musculares, eu agora estou nessa tentativa de encontrar isso para entorse de joelho e tornozelo e acho que complementar e colaborar também como ela já colaborou e tem colaborado para a gente. Eu também, o doutorado no futebol abriu essas portas para mim, tenho feito esse trabalho, estamos aí no penúltimo ano. E a proposta é essa de tentar trazer um pouquinho também essa realidade de um clube grande, que eu pude estar durante algum tempo, mas que a gente conseguiu adequar talvez uma realidade de todos os colegas que acho que estão aqui, quanto à adequação do que a gente pode usar a ciência no campo de batalha, principalmente quando você tem pouca estrutura para avaliação. Acho que esse é o grande foco que a gente pode colaborar. Espero que a gente consiga. Show de bola. É isso aí, pessoal. A gente tem a oportunidade de ter aqui 2 grandes referências, né? Para isso, a gente discutiu muito no nosso grupo lá do Telegram. Acho que todo mundo que está aqui presente está nesse grupo também. A gente discutiu em outro grupo paralelo com o Fabrício e com a Natália. E aí, a ideia é que vocês façam perguntas, participem. O Webfoot é muito voltado para aliar a boa evidência com a nossa prática, né? A gente sabe que muitas vezes a evidência traz coisa muito boa e conseguir colocar ela na prática dentro de um clube de futebol profissional é extremamente difícil, embora fundamental. Então, a ideia da gente é realmente linkar bem isso
vamos procurar fazer isso nesse evento aqui mais do que nunca. Tá bom? Vamos lá começar, vou passar para a Nath aí, ela vai compartilhar a tela. Bom evento para todo mundo. Estão me ouvindo agora? João, tá tudo ok? Dá um sinalzinho assim. Estão ouvindo, tudo ok. Tá vendo a tela agora? Para mim está aparecendo aqui, normal, 100%. Beleza. Então, ótimo. Vamos começar, então, na verdade, a proposta que o João me pediu e conversando com o Fabrício, vou falar um pouquinho da prática, né, de avaliação no futebol, tendo um raciocínio clínico de capacidade de demanda. A apresentação vai ser breve, o Fabrício depois vai complementar com a parte dos testes, então eu não vou entrar nessa parte. E o principal que eu queria colocar aqui é para a gente conversar, né? Cabeças que pensam diferente, eu acho que ajuda a gente a evoluir enquanto grupo, enquanto classe da fisioterapia. Então, é fundamental que haja opiniões diferentes, discordar não tem problema, depois a gente vai continuar conversando. Então, somos todos adultos aqui e faz parte. Eu acho que vocês estão vivendo isso no grupo, porque vocês estão tendo excelentes discussões, pelo menos o que eu venho acompanhando com os colegas, né, que compartilham comigo. Então, a ideia é essa, né? Eu vou apresentar o que está na minha cabeça aqui, na prática e nas evidências e no que eu estou vendo aqui de futuro no futebol. E aí a gente discute, beleza? Então, vamos começar. Primeiro, para fazer uma passada bem rápida do futebol na minha vida, né? Então, hoje, eu já acumulo aí algumas experiências no futebol de forma bem interessante, né? Então, eu comecei no meu doutorado, fiz avaliação de 280 atletas da base, né? Do América e do Atlético. Fiquei 2 anos como consultora do Palmeiras nas categorias de base. Lá a gente conseguiu ter uma redução de 37% das lesões gerais e redução de 40% de recidivas musculares. Então, fica aqui o meu público, né, o agradecimento e o reconhecimento público ao Robson, que é o fisioterapeuta do Palmeiras, e toda a equipe dele lá, que eles abraçaram a ideia e começaram a trabalhar de uma forma muito sistematizada e com sangue na veia para poder mudar a realidade lá da base. Então, eles estão de parabéns. É claro que esses resultados foram em equipe, com trabalho multidisciplinar. Mas a gente organizou todo o processo de reabilitação, de avaliação lá, e foi muito interessante. Na Copa do Mundo, eu fiz uma parceria, né, fui procurada para poder auxiliar o SASAC, né, na parte de avaliação para a Copa do Mundo. Então, participei do processo intensamente junto com eles. Foi uma experiência muito interessante, o FAST foi usado, enfim, a gente fez uma parceria bem consistente em relação a isso. E ano passado eu comecei o meu pós-doutorado, né, com o banco de dados do Aspetar e do Arsenal, e também publiquei um capítulo sobre lesão, né, sobre complexidade no Guidelines do Barcelona. Então, é um assunto que me, né, enche os olhos, porque brilha os olhos, né, porque é sobre complexidade, enfim. A gente vai conversar bastante disso hoje também, apesar da aula não ser de complexidade, né, ser de avaliação. E fiz a avaliação no Gabriel Jesus, né, eu fui convidada ano passado para poder fazer essa avaliação completa nele, o preparador físico que me convidou, e comecemos uma parceria também para análise de dados no Atlético Paranaense. Então, eu estou muito envolvida com futebol, tanto na parte prática quanto na parte de pesquisa. Então, só para mostrar para vocês, né, esse histórico aí um pouco. Bom, em relação à avaliação, né, o que nós, enquanto equipe multidisciplinar, membros, né, fisioterapeutas, etc., o que a gente quer? A gente quer atletas treinando, né? A nossa linguagem tem que ser a linguagem do futebol, tem que ser a linguagem do esporte. Então, quando a gente fala prevenção de lesão, as pessoas meio que entortam o nariz para a gente. Então, a gente tem que começar a falar a linguagem que eles entendem, que é o quê? Atleta treinando. Então, eu gosto de usar essa linguagem para facilitar e diminuir as barreiras com a comissão técnica. E lesões, quando acontece, a gente quer reabilitar de forma eficiente e reduzir a recidiva, né? Porque recidiva é um dos maiores dores de cabeça que tem para um fisioterapeuta, é recidiva muscular, né? Então, o processo que a gente tem que implementar de avaliação, ela permeia esses 3 itens, né? Que é manter os atletas treinando, quando eu lesiono, eu voltar fazer um processo de forma eficiente, e o retorno tem que ser de forma eficiente também para evitar a recidiva. Então, são 3 itens aí fundamentais, que é o que a gente quer alcançar. Entretanto, para implementar essas avaliações, existe uma barreira, né? Várias barreiras, na verdade.
como que a gente reduz essas barreiras? O processo... Gente, desliga o áudio aí. Então, uma das barreiras é a comissão técnica, né? A gente sabe que em algumas comissões é difícil a gente começar a implementar o processo de avaliação, porque você precisa de tempo, né? A falta de tempo também, né? A gente sabe aí dos problemas que existem em relação à dificuldade de implementar isso no dia a dia, quantas horas eu preciso de fazer para avaliar 90 atletas, 20 atletas. Então, essa logística por detrás da avaliação é importante. E aqui fica também um questionamento, será que a gente precisa avaliar todo mundo? Ou a gente já pode começar a triar a partir de um questionário de triagem, por exemplo, na base, só quem teve lesão prévia muscular, que seria o nosso primeiro grupo de ser avaliado, né? Então, pontos importantes aí que eu acho que a comissão do futebol depois pode criar recomendações de avaliação pré-temporada no futebol para ajudar quem está começando, para quem está no dia a dia aí, para poder facilitar o processo, para ninguém precisar de inventar a roda toda vez que começar. Então, o papel da sociedade é esse também, criar recomendações para facilitar a vida de quem está na prática. E falta de recurso, né? Então, são esses 3 itens aí que normalmente são as grandes questões na hora da gente fazer avaliação no esporte, e no futebol não é diferente. A comissão técnica, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar é a linguagem, né? Nós temos que falar a linguagem do técnico, a linguagem do esporte. Então, isso parece uma coisa boba, né? Nossa, Natália, mas está falando de comunicação, estou falando de comunicação porque guerra começa com má comunicação, né? E nesses anos todos que eu trabalhei no Minas, né, e trabalhando com comissões técnicas diferentes, a partir do momento que eu entendi o que, né, me coloquei no lugar do outro e eu consegui entender o que o técnico queria e não ficar colocando só a minha fala, né, o salto foi impressionante, né? Então, a linguagem da fisioterapia é uma linguagem diferente da linguagem do técnico. Então, a gente tem que falar a linguagem deles, que é performance, dinheiro e disponibilidade para jogo e treino. Então, a gente tem que usar a informação, e eu gosto muito de falar isso, né? A gente tem que transformar a lesão em dinheiro, né? Tem que incomodar no bolso, tem que incomodar na medalha. Então, é essa a lógica que a gente tem que fazer. E é trabalho de formiguinha, a gente tem que fazer isso o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, aqui tem um dado, né, que é de conhecimento de todos vocês, né? Foi publicado em 2013, né, pelo Martin, com estudos de 11 anos de acompanhamento da UEFA, mostrando que a menor taxa de lesão tinha uma correlação positiva com a maior chance, né, de sucesso, né, nos campeonatos. Então, essa relação da lesão com o sucesso já tem na evidência e isso pode nos ajudar aí a conversar de forma mais apropriada com os técnicos. E outra coisa que a gente já precisa aprender a fazer é negociar, né? Então, assim, uma das coisas que eu tenho aprendido nesse meu papel de empreendedora também é saber fazer negociação, e eu acho que nós da fisioterapia a gente não é muito bom. Então, eu acho que a gente tem que saber falar a linguagem da negociação. E a negociação é o quê? Você ganha e eu ganho, né? Porque o técnico tem que entender que o que a gente quer é o que ele quer e parar de fazer guerra de braço, né? Fazer, o nome, cabo de guerra. Com a comissão técnica, né? Então, assim, o técnico tem que entender que o fisioterapeuta tem que ser braço direito dele. Não o técnico tem que achar que o fisioterapeuta quer tirar atleta de treino, né? Então, essas rixas têm que ser acabadas. Isso acaba com a linguagem, conversando, seja durante a viagem, sentando para almoçar, na beira da quadra. A gente tem que criar esses ambientes, porque como o físio fica muito na clínica, né, na físio ali dentro, imerso de um monte de atleta, a gente perde essas chances de ter conversas que podem nos ajudar nesse processo de negociação. Então, a comissão técnica, de forma tradicional, vê a fisioterapia como reabilitador, como curador, né? Então, espera machucar para ver o que acontece. Então, quando a gente muda essa imagem para a imagem que o fisioterapeuta, ele de fato pode contribuir para os atletas ficarem em quadra, muda completamente. Aí o técnico vai começando a entender que a gente precisa fazer parte do planejamento, né? Assim como médico, enfim. Aí cada um tem a sua realidade. Tem gente que não tem médico sempre, tem gente que tem médico toda hora. Então, tem que trabalhar em equipe com essas pessoas, né? E mostrar que o fisioterapeuta é braço direito e todo mundo ganha, né? Que foi o que eu comecei falando. Então, essas abordagens de negociação são fundamentais para a gente reduzir essas barreiras. E aí, né? Eu acho que, Nath, desculpa, Nath, só um pouquinho, só para... A gente tem uma variável importante aí também, que é o resultado, né? Muitas vezes a performance ali, vê que o time está bem, vê que a gente consegue falar em dinheiro também, mas às vezes o resultado não vem, né? Então, assim, a gente tem
É lógico que com a boa performance o resultado tende a vir. Mas Às vezes a gente tem essa... A temporada não começou o campeonato ainda, né? Então, esse é antes, né, de começar alguma coisa em termos de resultado. Né? Então, assim, nós estamos falando agora do convencimento que a gente precisa fazer para implementar a avaliação. Então, assim, eu estou focado aqui naquele momento que o fisioterapeuta fala comigo assim, Natália, eu não consegui convencer meu técnico de me liberar 4 horas do dia para eu fazer a avaliação pré-temporada. Como que nós vamos conseguir convencer? Sim. Então, é claro que às vezes você chega numa situação que o técnico ele acabou de chegar, você teve 1 semana de conversa com ele. Então, fica mais difícil, claro, né? Então, cada um vai ter que ter, dentro do seu contexto, achar a melhor forma de fazer essa negociação com ele. Né? Então, é nesse sentido, tá, João, que eu quis colocar. Eu sei que tem as questões que são ao longo da temporada. Aí, cada contexto vai exigir uma habilidade diferente de negociação com o fisioterapeuta. E aí, dentro do ponto de vista desses avanços, né, o que eu acho que são pontos críticos, né, então, Caterine aqui me cedeu essa foto que é bacana, ela com a médica e com o técnico, é a gente usar dessas possibilidades de aproximação com o técnico, né? Então, evitar cabo de guerra, talvez uma simples pergunta que você faça, como posso te ajudar? Né? Perguntar para o técnico isso, olha, como é que você acha que eu posso te ajudar? Você acha que eu te ajudo só fazendo reabilitação? Se ele falar que sim, ok, paciência, é a filosofia do técnico, você vai ter que esperar acontecer, porque às vezes isso acontece, já aconteceu comigo, e sinto muito, mas quem manda é ele é o head coach, não é a gente, né? Entender a cabeça do técnico, falar a linguagem, né, a língua dele, que eu já comentei, e o preparador físico e o fisiologista são pontos chaves no nosso processo de prevenção e na avaliação. Né? Eu já tive fisioterapeuta que me ligou, falando, Natália, eu estou desesperado do futebol, falando o seguinte, olha, o preparador físico e o fisiologista pediram para eu fazer uma avaliação nos atletas. Eu não sei o que fazer. Isso aconteceu em 2018. Né? Então, ou seja, o preparador físico e o fisiologista já estão vendo o papel do fisioterapeuta e muitas vezes a gente não cria as oportunidades. É claro que aqui nós estamos num grupo que tem diferentes níveis. Tem pessoas aqui que já estão fazendo avaliação pré-temporada há muito tempo. Tem pessoas que começaram esse ano. Né? Então, isso faz parte do processo do futebol e a gente tem que colocar isso como sendo a nossa meta, missão de vida, por que não? Né? Então, a realidade do Minas há 10 anos atrás era a Natália é louca, ela vai fazer avaliação pré-temporada em 1000 atletas. E aconteceu, a gente faz isso há 10 anos. Né? E virou modelo de vá para vários outros clubes. Então, a gente tem que fazer o nosso mundo, tentar mudar a nossa realidade para poder alcançar depois uma modelagem, né? Que eu acho que a proposta do grupo da SONAF é essa, de criar esse parâmetro. E em relação à falta de tempo e de recursos, aí entra a questão da capacidade de demanda, né? Porque quando você precisa tomar a decisão e o seu tempo é restrito e você não tem recurso, eu preciso definir quais são as minhas variáveis relevantes e quais são os testes que eu preciso fazer. Então, se eu tenho um grupo de 20 atletas e eu só tenho 4 horas para fazer, eu posso ter a visão mais incrível do mundo de complexidade. Eu estou restrita a uma questão objetiva, que é o tempo. Então, a partir daí, a minha tomada de decisão é importantíssima, porque eu vou ter que escolher as variáveis relevantes. E como que eu faço essa tomada de decisão para escolher os testes e as variáveis relevantes? Aí a gente usa o raciocínio de capacidade de demanda. Então, eu brevemente vou mostrar para vocês qual que seria essa lógica para a gente implementar essa avaliação numa situação de restrição de tempo e numa situação de restrição de recursos. Né? Então, com pouco teste, sem tecnologia, sem isocinético, sem plataforma de força. A gente não tem isso. Né? Eu estou estabelecendo que está todo mundo com um inclinômetro, uma fita métrica e o olho e número de repetições. É assim que eu trabalhei no Minas durante muito tempo e eu acho que é assim que a gente consegue fazer, porque a partir desse tipo de informação, a gente consegue também uma avaliação padronizada que você, de fato, gere informações relevantes para mudar a história ali do seu atleta, né? Então, a capacidade de demanda fala o quê? Eu preciso primeiro entender a demanda, né? O que é essa equipe de futebol, o atleta de futebol hoje é demandado em quê? Né? Ele precisa fazer sprint o tempo inteiro, né? As grandes demandas, né? O gesto esportivo que precede gol, o mais comum é alta velocidade, que são os sprints. Né? Então, o número de sprints aumentou muito, né? De 35% a 85% ao longo
esse foi um estudo da Premier League ao longo desses 6 anos, né, que foi esse estudo, e eles conseguiram mostrar, então, que está tendo uma demanda maior, né, os jogadores de futebol estão virando sprinters, né, igual o atletismo, só que com a habilidade, com a beleza que é o jogo de futebol. E para alcançar essa velocidade, os atletas são submetidos a treinamentos, né, que eu coloquei aqui essa curva força-velocidade, que fala dos diferentes tipos de treinamento que a preparação física faz com esses atletas para aumentar a velocidade do sprint. Então, eles passam por treinamentos de força máxima, de força-velocidade, né, de diferentes modalidades e, por fim, eles fazem o treinamento do sprint. Então, eles precisam ser capazes de sprintar. Quais as variáveis do sistema músculo-esquelético que são necessárias para aumentar a capacidade desse cara de fazer sprint? Então, a nossa lógica aqui, enquanto avaliação da fisioterapia, é aumentar a capacidade do atleta para fazer o que ele precisa fazer. Então, a lógica de capacidade de demanda é muito bonita, porque ela te traz uma visão do esporte, a visão do que o técnico quer, que é a gente aumentar a capacidade de tolerância à carga. Nada mais é. Então, a gente sai do foco da doença, da lesão, a gente entra no foco da performance. E quando o atleta treina, a gente tem adaptações, tanto fisiológicas quanto adaptações biomecânicas. O grande problema é que a temporalidade dessa resposta, a adaptabilidade, são em tempos diferentes. O cara responde muito mais rápido do ponto de vista fisiológico, ele recupera mais rápido do que as variáveis biomecânicas. Então, enquanto um cara recupera o VO2, ele tem uma percepção de esforço rápida do ponto de vista cardiovascular, muitas vezes a musculatura dele, a articulação dele ainda está dolorida. Então, por isso que alguns autores, inclusive, propõem que eles façam uma PSE para a parte cardio e para a parte muscular. Então, tem alguns clubes que já usam a PSE para fazer uma pergunta exclusiva em relação à sua musculatura, você está sentindo quanto de esforço na sua musculatura da perna? Exatamente porque a gente tem uma disparidade de questão de tempo, né, para essas adaptações fisiológicas e biomecânicas. E esse estudo que fala isso é bonito demais, porque ele é a forma que a gente tem de acessar e de conversar com o preparador físico e com o fisiologista. Então, durante muito tempo lá no Minas, os fisiologistas e o preparador físico, eles ficavam muito preocupados com a parte fisiológica, e a gente tentando argumentar que a musculatura, os tendões são de forma diferente, porque elas têm que aliar, elas têm que responder à força de aceleração e de desaceleração, que tem um componente não linear em termos de força, em termos de massa. Então, o impacto no sistema músculo-esquelético é muito grande do ponto de vista de aceleração e desaceleração. Ok? Então, a minha lógica vai em cima agora dessa questão biomecânica e quais são as variáveis que vão me ajudar a fazer o sprint, por exemplo. E aí não poderia deixar de passar o vídeo, que para mim é a nossa visão de raio-x. Todo fisioterapeuta deve enxergar na hora que ele está dando, que ele está vendo o atleta performar, esse fluxo de energia mecânica seguindo a cadeia cinética. E, portanto, o nosso olhar enquanto fisioterapeuta qual é? Eu preciso achar e, na avaliação, identificar qual o link fraco dessa cadeia cinética, seja para aumento de energia mecânica, para gerar energia mecânica, para dissipar ou absorver. Então, do ponto de vista da avaliação, quais são essas variáveis e quais são os testes que nos informam dessas questões de absorção e transferência de energia? É isso que a gente tem que estar atento. Claro que muitas dessas variáveis, e aí que a beleza da coisa, estão relacionadas com lesão. Então, por isso que esse fluxo da informação de transferência de energia, obviamente, vai acumular, se eu não tenho uma fluidez nesse fluxo de energia mecânica. Então, essa lógica eu gosto muito porque isso ajuda a gente a entender e a conectar a variável da fisioterapia com a variável da performance. E muitas vezes o local que lesiona é o local que está sendo sobrecarregado, em lesões crônicas, por exemplo, que ele está recebendo demais uma energia que deveria estar sendo dissipada por outros links, por outras áreas do sistema músculo-esquelético. Uma vez que a gente sabe que o fluxo de energia mecânica e o sistema músculo-esquelético está interligado. Então, o que acontece no tornozelo vai influenciar o quadril e vice-versa. Do ponto de vista do sprint, algumas variáveis que eu venho estudando, que tem algumas evidências já relacionadas à capacidade de tolerância à carga no sprint, eu gosto dessa figura porque ela sintetiza um pouco dessas variáveis relevantes. Então, eu não vou fazer avaliação postural no atleta de futebol. A avaliação postural não me informa qual é a variável relevante para a transferência de carga e tolerância à carga.
Nós passamos dessa fase, a fisioterapia já mudou, pode fazer avaliação postural sim, dependendo do contexto, mas uma coisa muito rápida, ela é uma triagem, ela é uma foto que você faz de como que o tecido se adaptou àquele corpo, mas ela não é uma variável que você vai usar para informar seu preparador físico, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que evoluir nessa forma, de trabalhar aí as variáveis relevantes da fisioterapia. Então, o quadril, eu preciso de ter um quadril com potência, então meu quadril, a musculatura do quadril, principalmente os extensores de quadril, os abdutores, eles têm que estar fortes, no sentido de gerar essa energia mecânica, e os abdutores de estabilizar a pelve. A gente já tem estudos mostrando que a queda pélvica durante a corrida sobrecarrega os isquiosurais. A dorsiflexão no tornozelo é fundamental para gerar energia elástica de aproveitamento e o cara conseguir fazer a força horizontal para sprintar. Então, além da ADM de dorso ser importante para as questões das lesões agudas, para a absorção de energia, por exemplo, para evitar uma sobrecarga no joelho, ela é fundamental nesse momento do sprint. Força do pé, então força dos músculos intrínsecos, da musculatura que está em volta ali do complexo do tornozelo, e estabilidade do tronco, estabilidade do tronco e controle neuromuscular também de todo esse componente, que eu não vou aprofundar aqui, mas é claro que todos vocês aí sabem dessa importância do controle neuromuscular. E aí alguns itens mais específicos disso, porque eu gosto muito desse raciocínio das interações do pé com o quadril, por exemplo. Então, quando uma pessoa, que é uma coisa que a gente pode discutir hoje aqui, então se um atleta tem uma ADM de dorso restrita, ou ele prona demais, será que ele está fadado a um desastre, que é o pessoal que brinca, um overdiagnóstico funcional? Eu não vejo por essa forma. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise muito olhando para essa lógica da capacidade. Então, assim, se ele tem uma ADM de dorso restrita, não quer dizer que ele vai lesionar, quer dizer que ele está com uma diminuição da capacidade de dissipar energia no tornozelo. Se vai acontecer alguma coisa com ele, a gente não sabe. A gente precisa avaliar o quadril e precisa ver a demanda dele. Então, quantos atletas eu já avaliei de vôlei com redução de ADM de dorso que não desenvolveram tendinopatia? Mas é porque esses meninos tinham um glúteo bom, ou porque eles saltavam menos, ou porque eles tinham uma capacidade de recuperação boa. Então, a lógica de fazer o perfil é importante. Mas se eu não avalio, eu não sei nem por onde que eu começo. Então, dentro dessa lógica, em termos de quadril e do pé, a gente tem algumas informações aqui mostrando que a força dos extensores de quadril melhora a performance no sprint. Quando eu tenho uma boa força excêntrica da articulação do quadril, eu dissipo força de reação do solo. Tem um estudo muito bonitinho que é publicado numa das revistas mais importantes da área da preparação física, e eu usei isso muito para poder mostrar a importância do glúteo para a preparação física lá no Minas. Então, eles fizeram um estudo mostrando que o aquecimento usando exercícios para glúteo máximo, extensores de quadril, aumentavam a eficiência, o poder, a potência durante o counter movement jump, que é um salto. E esse último estudo muito legal que mostrou que a força dos músculos do pé aumentou a força horizontal e mudança de direção nos atletas que faziam sprint também. E aí, para finalizar, eu estou chegando aqui no final, as funções da avaliação da fisioterapia, hoje eu vejo com muita clareza, e eu acho legal a gente discutir esses pontos de forma muito específica. A função da avaliação fisioterapêutica no futebol e no esporte de forma geral, aumentar a capacidade de tolerância à carga, que foi muito bem colocada pelo editorial que o Gabbett publicou na JOSPT, que é aumentar o chão, que ele chama, aumentar o floor, que é essa capacidade de receber a carga. Identificar o perfil de risco, que é, obviamente, fazer a avaliação, ver a demanda e fazer relação com lesões prévias. Informações de base para você ter comparação na hora de retornar esse atleta à quadra quando ele machuca. Então, essa informação é muito preciosa e, às vezes, a gente não usa. Intervenções precoces. Então, uma vez que eu avalio e vejo assimetrias importantes ou alterações necessárias, eu já começo a fazer intervenções específicas. Guiar o treinamento usando a individualidade biológica. Então, a preparação física pode se beneficiar muito com as avaliações da fisioterapia para individualizar o trabalho deles. E isso é um dos princípios do treinamento da individualidade biológica e do treinamento esportivo. E criar esse link, essa confiança entre o físio e o atleta, porque é um contato que você vai ter maior, vai conhecer, e o atleta quer um trabalho específico para ele. Claro que essa questão da individualidade
ela é uma barreira também, porque dá muito mais trabalho, é difícil individualizar trabalho de prevenção, e é mesmo, né? Dependendo da sua situação, é muito complicada, mas eu vou deixar isso para depois, na hora que a gente entrar nas perguntas, mas dá para fazer, tá? Então, a gente tem que se organizar e, aos poucos, ir implementando. E aí, do ponto de vista que eu achei que teve uma discussão legal no nosso grupo lá do Fabrício com o João, né, eu acho que o termo avaliação fisioterapêutica é o termo que a gente deveria usar sem vergonha, porque a avaliação é fisioterapêutica, né, fisioterápica, e dentro dela eu tenho avaliação funcional, eu tenho mobilidade, eu tenho padrão de movimento, eu tenho força, eu tenho estabilidade e flexibilidade, né? Então, assim, o termo é um termo guarda-chuva, fisioterapia, para poder a gente fortalecer, inclusive, a nossa profissão. É a avaliação da fisioterapia, que inclui esses itens. Mas aí vem a pergunta mais importante: qual teste eu vou escolher? Né? Aí isso vai depender do tempo que eu tenho para avaliar e da demanda do atleta. Às vezes eu não vou precisar fazer todos esses testes no menino sub-13, às vezes eu não vou nem precisar avaliar um menino sub-13. Mas o cara sub-20, que já teve lesão muscular e o técnico gosta dele, esse cara eu preciso avaliar. Então, às vezes, a gente pode criar subgrupos dentro daquele grupão para poder você definir qual teste fazer. Olha que beleza, né? Você já vai fazendo um raciocínio clínico, criando subgrupos ali, antes de fazer a avaliação, baseada no histórico do cara, na demanda, se o cara se o atleta ele é titular ou não, né? Enfim, aí aqui a gente pode ficar viajando, né? E, rapidamente aqui, para mostrar isso. Então, aqui, na verdade, é mais para vocês que não conhecem o FAST, que dá para ser usado num momento do dia a dia, obviamente, porque foi um aplicativo que nós desenvolvemos exatamente para os fisioterapeutas usarem em situações que ele tem menos tecnologia, né? Então, a gente fez um vídeo em parceria com o pessoal do CrossFit, e eu gosto muito dessa lógica, né, que é continuar treinando, diminuir dor, né? Talvez sem dor seja um ponto meio inatingível, mas se a gente conseguir usar isso de forma objetiva para aumentar a treinabilidade dos atletas, né? E aí, para finalizar, é super legal ver que o futebol abraçou o FAST, né? Então, no Brasil, a gente tem vários clubes utilizando, né? A Seleção Brasileira utilizou em 2018, e internacionalmente a gente também tem clubes que estão usando o FAST, e eles super acham que ajuda nesse processo de análise, né? Porque é muito rápido, você faz a avaliação, já sai o relatório, você manda para o preparador físico, para o técnico e para o atleta, e você consegue definir as intervenções. E aí, lembrando, claro, que a fisioterapia e a avaliação é uma parte do todo, né? E que a gente está sempre conectando a rede de determinantes, que essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje, como que a gente vai implementar isso. Mas a gente não pode esquecer que a fisioterapia é parte do todo, né? Então, para construir essa rede, eu preciso entender que algumas variáveis são não lineares, eu preciso pensar que é multifatorial, né? Diferentes perfis, ou seja, dentro do mesmo grupo eu posso ter diferentes perfis de lesão. Muda com o tempo, então as reavaliações também são um ponto crítico, e tem pesos diferentes. Então, um atleta que já teve uma lesão prévia, talvez a fraqueza muscular seja mais impactante do que um atleta que não teve lesão prévia, né? Então, essa forma da gente entender essa rede, né, com fatores de carga externa, nível de fitness, a capacidade de lidar com o estresse desses atletas, como que tem a questão do calendário envolvido, né, a idade do atleta. Então, a gente ter uma visão do todo é fundamental quando a gente está falando de lesão. E por isso que é importante, quando eu volto nesse slide aqui, que não só a avaliação da fisioterapia é para identificar perfil de risco, né? Ela tem outras funções, e perfil de risco é uma das funções da fisioterapia dentro do processo de avaliação. Tá bom, gente? Então, ficou aqui o meu recado, né? Eu espero que a gente faça boas discussões aqui, e agradeço mais uma vez o convite. Show de bola, Nath. Acho que dá para interromper aí teu compartilhamento. O Puca tinha feito uma pergunta aqui, Nath. Qual o perfil de risco mais comum que você encontrou em um atleta de futebol? É possível dizer aí? E qual seria deles que teria mais importância? No meu doutorado, a gente fez a análise do perfil de risco para atletas jovens, tá? E aí a gente encontrou que os atletas que tinham fraqueza dos rotadores laterais do quadril, com um perfil de assimetria da ponte pélvica e assimetria da pronação, né, naquele teste do APA, né, de alinhamento perna-antepé,
eles tinham 5 vezes mais chance de ter lesão muscular na coxa, né? Atletas jovens. E os atletas que tinham os rotadores externos muito fortes, eles tinham proteção, era um fator de proteção para eles. Então, essa análise estatística que a gente usa é muito legal, porque é igual o colesterol, né? Eu posso ter um colesterol mal alto, mas se eu também tiver um colesterol bom, o HDL alto, isso pode me proteger. Então, é uma forma legal aí também da gente entender esse perfil. E aí eu preciso de ter, para entender o perfil, o PUCA, a gente precisa ter mais estudos trabalhando análises de fatores de interação, né? E não o que normalmente é feito nos estudos, que são as análises lineares, que te mostram um fator só. Então, a ideia de perfil, a palavra perfil, ela já engloba esse entendimento de interação, de complexidade, de não linearidade. Então, é um nome que me agrada muito, porque a gente consegue ter essa característica, né, em relação à combinação de fatores. Essa que é a palavra legal, combinação de fatores. Show. O Serginho também tinha perguntado aqui que muitas vezes a gente vê atletas perfeitos na avaliação, né, que machucam, e outro todo torto ali que não machuca, né? Quão relevante você acha que são os fatores diários que predispõem esse atleta à lesão? E quão longe você acha que ainda estamos de realmente conseguir prevenir lesão? Serginho, são coisas diferentes, né? Uma coisa é predizer, outra coisa é prevenir, né? Então, é importante a gente separar esses conceitos. A questão do entendimento que a lesão ela não é causada só por um componente é fundamental. Então, eu não tenho a menor dúvida, e todos nós aqui já vimos isso, atletas muito ruins na nossa avaliação e que não machucam. Provavelmente esse atleta tem algum fator de proteção que ele recupera mais rápido, ou ele come bem, ou ele tem algum componente genético que ajuda, né? Ou componente de demanda. Mas esses atletas, eles vão ser um subgrupo muito específico. Eu não acho que eles são a maioria, né? E, ao mesmo tempo, atletas com o perfil oposto, né? Com características biomecânicas boas, e o cara tem uma lesão, né? Então, isso acontece também. É claro que o processo de lesão ele é contínuo, né? Então, a avaliação da pré-temporada ela é apenas uma foto desse atleta. Se o cara vai ter lesão lá no final do ano, já mudou completamente a característica dele. Então, essa sua pergunta ela é muito importante, porque é exatamente aquilo que eu falei no final da minha fala, né? A avaliação pré-temporada ela não pode ter só o único objetivo de predizer lesão. A gente ainda não chegou nesse nível de evidência da avaliação pré-temporada, mas não é por causa disso que a gente tem que parar de avaliar, né? Não é por causa disso que a gente vai parar de ter uma padronização, porque a gente precisa entender como que esses fatores interagem com os fatores de demanda, né? Então, fica aí o convite para todos vocês fazerem mestrado e doutorado, igual o Fabrício está fazendo, para poder entender melhor esses fatores, mas a gente só vai conseguir entender esses diferentes perfis uma vez que a gente tiver estudo, tiver padronização, né? Então, e a prevenção de lesão já é uma outra questão, né? Então, se eu consigo, num atleta da base, por exemplo, eu posso fazer prevenção sem, às vezes, avaliar os atletas, porque eu vou colocar vacina, né? Nos atletas, por exemplo, da natação no Minas, nós fizemos isso, a gente colocou vacina, rotadores externos, exercícios de escápula, alongamento de cápsula posterior, a gente conseguiu reduzir 40% das lesões, né? Agora, os atletas da ponta, não adianta fazer isso, né? Então, atleta de elite é outro tipo de ação que a gente precisa fazer. E é claro que é muito mais complexo. Então, não é só avaliação, a gente tem que, ao mesmo tempo, ter muita consciência dessa questão de que não é um fator, nem só um fator da fisioterapia, tem a nutrição envolvida, né? Por isso que a rede é legal, porque ela é multifatorial mesmo. E além de ser multifatorial, ela é complexa, porque é não linear, ela muda o tempo inteiro, né? Então, o caminho para a predição de lesão, a gente ainda está longe, tá? Então, assim, eu não tenho, né, com os meus estudos do pós-doc, eu não tenho a menor ilusão de que a gente ainda vai demorar para achar o perfil de risco. Agora, nós precisamos começar, né, de algum lugar, né? Então, por isso que é importante a gente primeiro começar. Olha que coisa linda se a SONAF conseguisse uma padronização das avaliações da fisioterapia no futebol a partir de níveis, né? Então, eu tenho a base fazendo isso, eu tenho atletas da série com níveis diferentes financeiros para fazer avaliação, da mesma forma que a gente tem um hemograma na cardiologia que nos fala o mínimo de testes, de exames que são necessários para a gente poder fazer um padrão de referência, né? Isso seria maravilhoso, né? Por que não? Né? Eu acho que a gente tem que provocar para fazer isso.
Com certeza. Trazendo um pouquinho para a gente aqui também, a gente tem uma participação no grupo nosso, a Gabriela Barreto, não sei se ela está online aqui, que ela trabalha em um clube de futebol masculino, Tapajós, e ela participou falando que quando começaram a utilizar o FIFA Eleven lá, teve uma redução considerável de lesões. Então, assim, é vacina, talvez não seja tão específico ali, mas funcionou, né? Então, não é porque não dá para avaliar que não vá fazer nenhum tipo de prevenção, né? Que você Exatamente, que reforçou o que eu falei. O FIFA Eleven Plus é vacina, e vacina previne. Ela falou aqui, estou aqui. Né? Então, isso é muito legal. Obrigada pela sua consideração. E trazendo também para a minha realidade, para a minha do Rodrigo, não sei se os meninos do Ceará estão aqui também, a gente começou de 18 para 19 a fazer uma avaliação bem específica e apesar de todos os recursos que a gente tem lá de plataforma de força, de Kineo, enfim, a gente utilizou, claro, mas trouxe para os testes mais básicos e começou a aplicar uma estratégia bem individual durante o ano todo e a gente reduziu em 2018 a gente foi o terceiro clube que mais lesionou no Brasil e em 2019 a gente reduziu isso em 43%, foi o segundo clube que menos lesionou, na verdade. Então, assim, a gente conseguiu ser específico, mas tudo partiu do início lá da sua apresentação, que é de conversa com comissão, né? Então, a prevenção, ela faz parte do processo do clube hoje. A diretoria está dentro desse processo, a comissão permanente está dentro desse processo. Então, assim, se não for com todo mundo, não vai funcionar. Além de tentar aumentar a adesão dos atletas, que eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir depois, essa adesão partiu muito de fazer uma palestra para eles. Por que vocês vão fazer isso aqui? Vocês vão fazer porque vai prevenir isso e isso, desse jeito, tudo. Então, assim, é lógico que é difícil, vai ter o que faz melhor e o que faz pior, mas melhora a adesão, né? E hoje eles estão bem adaptados a todo esse processo lá dentro do clube também, graças a Deus. João, parabéns, muito legal. Tem outras perguntas aqui, tem muitas perguntas aqui também, mas vamos passar para o Fabrício. No final a gente bate mais um papo aí. Vamos lá, Fabrício. Vamos lá, pessoal. Todos estão vendo a tela aí? Sim ou não? Tá aparecendo. Só bota aí para apresentar as trilhas. Pronto, agora sim. Agora foi, beleza. Bom, pessoal, eu queria primeiro agradecer a oportunidade mais uma vez e colocar algumas situações que são importantes, tá? Que até pegando o gancho que a Natália comentou. Com certeza, lesões isquiotibiais são as mais comuns aí no futebol. Ela tem, tanto que ela mesma comentou, o trabalho do doutorado dela foi voltado nessa parte de encontrar redes determinantes que ela já comentou, tanto de perfil de risco como de menos risco aí, ou de proteção para lesões isquiotibiais. Mas é importante colocar que a gente tem que ampliar um pouco essa visão também, e acho que essa é a minha proposta em relação ao doutorado atualmente lá na UFSCar, é que nós temos algumas lesões, como, por exemplo, lesões meniscais ou ligamentares de joelho, que afastam o atleta durante muito tempo, e isso acaba sendo um custo para o clube, e o atleta fica muito tempo afastado, então é uma lesão que é muito menos frequente no futebol, mas quando acontece ela é grave, portanto a gente não pode esquecer de tentar também montar essa rede de determinantes para entorse de joelho no futebol. E uma lesão que a gente acaba esquecendo muito, que é muito comum no futebol, em segundo lugar após as lesões musculares, que a gente algumas vezes até negligencia por não achar da sua gravidade, mas é que é muito recorrente, são os entorses laterais de tornozelo. Principalmente alguns que no futebol acontecem muito por lesões sem contato, como também as lesões ligamentares e meniscais acontecem sem contato, atleta versus atleta. Então, assim, qual é a proposta de hoje, tá? Colocar que, assim, nós temos essa rede de determinantes para lesões estruturais, tem o próprio doutorado da Natália com esses fatores não locais, não na coxa. É importante colocar que há um TCC do Guilherme, orientado pelo Sérgio Fonseca, lá na FMG, que ele abordou nesse TCC os fatores locais. Quais seriam os fatores locais analisados na região da coxa mesmo, que pudessem montar uma rede de determinantes para lesões estruturais de futebol de base. Então, a gente também tem informação, também tem uma rede de determinantes já. Tudo bem que ainda não está publicado, tudo bem que é num nível mais abaixo em relação a isso, mas já há informação de uma rede de determinantes, tanto de fatores locais como não locais, para lesões estruturais do futebol de base, até de sub-20, sub-17, que foi o que eu trabalhei durante 4 anos, por exemplo, no Santos Futebol Clube.
Então, o que acontece? Nós já temos informações importantes de saber o que avaliar, pelo menos em nível de futebol de base, já saber o que é importante avaliar para lesões discussorais. E algumas delas eu vou colocar aqui. E também eu vou colocar algumas ideias dentro do raciocínio clínico que eu tenho desenvolvido, do que talvez fosse interessante poder também avaliar para daqui a 2 anos, quem sabe, conseguir montar uma rede de determinantes para entorse de joelho e para entorse de tornozelo também no futebol de base. E aí eu espero que daqui a 2 anos a gente tenha pelo menos redes de determinantes que já digam e que já limpem, que já deem um polimento melhor do que é importante a gente avaliar no futebol, pelo menos de base, para conseguir ter uma triagem melhor e poder avaliar de forma mais precisa, objetiva e direta, com qualquer ferramenta que você use, o que é importante avaliar no futebol para essas 3 principais lesões. Por enquanto, para lesões ligamentares e meniscais de joelho, para entorse de tornozelo, para lesões de adutores e pubeite e pubalgia, nós ainda temos fatores de risco isolados, que não interagem entre si. Então, nesse momento atual que nós estamos hoje, que ainda temos esse gap, eu trouxe algumas oportunidades, algumas possibilidades ainda de fazermos algumas avaliações de alguns fatores isolados para as lesões que não temos a rede ainda montada, de uma forma que todo mundo no Brasil consiga fazer e que utilize recurso mínimo. Então, essa é a proposta, é colocar pontualmente, deixando bem claro, não é necessário usar tudo. A triagem do que você vai ser mais importante depende do seu raciocínio clínico, como a Natália falou, da demanda de atletas que você tem, do tempo que você tem e da quantidade de categorias, às vezes, que você tem. Eu tive 3 categorias para avaliar, sub-15, 17 e 20. 30 atletas em cada uma. Eu tive 90 atletas para avaliar, com um tempo de 1 semana, com 3 fisioterapeutas. Nós adequamos uma realidade para o nosso histórico de lesões mais comuns, que eram lesões musculares, ligamentares de joelho, meniscais e entorse de tornozelo. Pubeite, pubalgia e lesões de adutores, nós não utilizamos algumas sugestões, porque não era o mais incidente na nossa categoria. Então, é importante você conhecer a sua equipe, você conhecer o seu histórico de lesão, saber pelo menos quais são os top 3, ou as lesões as principais lesões que podem acontecer, que mais aparecem no seu dia a dia, enquanto na esfera curativa, para conseguir no futuro direcionar melhor as suas avaliações pré-temporada e ser um custo-efetividade melhor. Perfeito? Eu separei em 4 itens aí mais gerais, itens guarda-chuvas, que a gente pode avaliar. E eu coloco uma coisa importante, tá? Eu acho muito importante, sim, concordo e faço as avaliações feitas em maca, em beira de leito, em colchonete, que são as avaliações feitas em bancada. Mas a gente tem que colocar um ponto interessante. As lesões não acontecem dentro da bancada, não acontecem na maca. Elas acontecem lá no campo. Então, a gente não pode também esquecer que é importante, e talvez essa seja uma proposta que eu una essas 2 visões, que é importante a gente tentar encontrar alguma coisa que a gente consiga avaliar, que mimetize, que se aproxime o máximo possível do gesto esportivo em que as lesões podem acontecer lá dentro do campo. Então, acho que eu trago uma miscelânea de informações para a gente conseguir tentar, no futuro, criar esse perfil de risco e proteção melhor. Eu elaborei esses 4 itens, eu vou discursar sobre eles com possibilidades, ok? E que a gente pode fazer com baixo custo, que acho que é o que interessa bastante. Como eu já comentei, pensando nas questões de lesões discussorais, na rede de determinantes lá que o Guilherme fez com o Sérgio no TCC, então vamos colocar no nível de evidência bem inicial. Flexibilidade discussorais, ele entrou na rede de determinantes. E o que ele utilizou foi o ângulo poplíteo, que você precisa de uma maca. Nós fixamos pelve e o membro contralateral, colocamos um caixote para fazer o apoio, para manter 90 graus de flexão de joelho, e o atleta faz a extensão de joelho, partindo de 90 graus. Em vez de usar o gonilhômetro, a gente utilizou o inclinômetro, que você tem em qualquer celular. Você não precisa nem comprar o inclinômetro, que é barato. Mas se você não quiser, você tem inclinômetros gratuitos no seu celular. A gente marcou lá 15 centímetros abaixo da tuberosidade da tíbia, posicionamos e vimos de 90 o quanto faltaria para chegar a 180, ângulo poplíteo. Quanto tempo a gente leva para fazer isso? É rápido, é fácil, exige pouco material. Uma medida de flexibilidade que todo mundo consegue fazer, que, no momento, entra na rede de determinantes
no nível mais de evidência bem mais baixo. Tudo bem? Que acho que todos os colegas conhecem e sabem fazer. O teste... e um detalhe importante. Por que o ângulo poplíteo e não o SLR? Se aproxima mais, por exemplo, de ações em que você tem a lesão de discos surais, lógico, ampliando, vendo fora da caixa. As lesões geralmente acontecem naquela fase final da retomada do contato do pé no solo, com um controle excêntrico de discos tibiais, ou até vai lá e sente e tem a dor e tem a lesão de discos surais. Se a gente está fazendo flexão de quadril e extensão de joelho, a gente se aproxima um pouquinho da ideia do que pode acontecer no campo. Tudo bem? Vamos sair um pouquinho fora da caixa e tentar entender o que pode colaborar nesse sentido. O teste de Thomas modificado, que a gente utiliza pensando eventualmente que existem alguns fatores de risco isolado, não tão fortes, mas existem, de que lesões de reto femoral podem ter uma relação com encurtamento de reto femoral. A gente usa o Thomas modificado, flexão bilateral de quadril e joelho, fixa um quadril e libera o outro membro. Tá? A gente utiliza medidas objetivas, não só qualitativas. O que a gente utilizou com base no valor de referência no futebol, o quanto forma o ângulo de flexão de quadril usando o inclinômetro e o quanto existe de extensão de joelho. O ideal seria estar 0 e 90 graus. Uma flexibilidade dita ótima. Se eu tiver mais do que 90 graus para chegar a zero, aliás, menos de 90 graus para chegar a zero aqui, ou tiver uma flexão de quadril, eu teria um encurtamento de reto femoral. Um teste que a gente pode aplicar em qualquer local. Precisa de uma maca. E olha que interessante. Eu estou começando uma sequência um pouco lógica, ok? Primeiro o atleta fica deitado, no cubo dorsal na maca. Já faz a glupoplíteo nos dois lados, já vai para o Thomas. Tudo bem? Para já ser uma coisa bem objetiva e bem rápida. Depois eu faço o bench knee fallout, certo? Existe ainda uma pouca informação de que déficits de flexibilidade de adutores podem colaborar para as lesões de adutores e até um pouco menos importante para o bench pubalgia. Um teste que precisa do quê? De uma maca e de uma fita métrica. Eu meço a altura que faço do joelho chegar no nível da maca. Eu faço bilateral e tem a medida de um lado em relação ao outro, e a gente fixou com um cinto a pelve também para evitar que houvesse algum tipo de alteração na posição de pelve lombar. Detalhe, fiz 3 testes de flexibilidade numa mesma posição, na mesma sequência. Foi uma sequência rápida para poder ser feito tudo rápido na maca e já ir para uma outra estação, se você trabalhar com estações. E aí, já depois, a gente fez o alinhamento dinâmico da pelve, como a gente já colocou, esse quanto em graus que há de desalinhamento da pelve, já entrou na rede terminante que ela fez no doutorado. Repare que ele permanece na maca. Então, a coisa é ágil. Ela não perde tempo. Você faz uma sequência breve. Detalhe, a escolha do que vai ser feito depende de todos aqueles fatores que a Natália já comentou. Está colocando, abrindo um leque de opções de baixo custo. Ok? Aqui não é a minha pretensão colocar uma coisa fechada, padronizada, mas a gente pode pegar isso como uma base para ampliar depois ou reduzir. E aí ele já passa para o decúbito ventral na maca, mobilidade passiva para rotação medial e lateral de quadril em prono. A gente sabe que quando você tem isso total, acima de 85 graus, é um fator de risco, por enquanto, isolado muito importante para a pubalgia de pubalgia. Então, vale a pena, se você tiver muita pubalgia de pubalgia no seu clube, vale a pena pensar em acrescentar as medidas de rotação medial lateral de quadril em prono, que você precisa do inclinômetro, ou você pode colocar o seu celular ali para avaliar também, fixando sempre com um cinto. Por enquanto, o que a gente utilizou? Maca, inclinômetro do celular, ou o aparelho que é barato, e um cinto para estabilizar. Baixo custo, acessível para todo mundo. Aí o ângulo perna-pé, ele já está em decúbito ventral. Nesse caso, precisa de uma câmera, as marcações como elas são feitas e também a haste para fazer a medida do alinhamento da perna-pé. Pensando nas questões, como a Natália colocou, de alinhamento do pé, olha como os fatores locais influenciam na rede de terminantes, elas interagem na rede de terminantes para lesões de isquio. Tudo bem? Dorsal, ventral na maca. Beleza, ele sai da maca e faz o lunge teste. A gente sabe que é um fator de risco importante, por enquanto também isolado, para entorses laterais de tornozelo e também para recidiva desses entorses laterais.
A gente sabe que pacientes com entorse lateral de tornozelo e com recidivas e até com instabilidade crônica têm déficits aí da flexão do tornozelo. Fora a questão que a Natália já comentou, da energia cinética, de ser uma dica importante para questões do sprint, para inclusive estar vendo agora lá no pós-doc. Pessoal, aqui a gente levou no Santos para fazerem tudo isso, 15 a 18 minutos, com a equipe bem treinada para avaliar essa parte de mobilidade e flexibilidade, abrindo um leque de opções. Vamos de 15 a 18 minutos para fazer as avaliações, com um físico fazendo por atleta. Entrava, fazia, ele ia para a próxima estação com outro físico. Tudo bem até aqui? Então, aquele primeiro domínio que a gente pode fazer. Agora vai ter um domínio que é muito difícil a gente conseguir ter estrutura para avaliar, que é o domínio que envolve força, resistência, potência muscular, que seria um desempenho muscular, que neus ou cinético avaliam isso, mas pasmem, temos opções já validadas para jogadores de futebol de avaliar o desempenho muscular com baixo custo. Tudo isso já validado para jogadores de futebol. Vou colocar algumas opções para vocês aqui, para a gente poder abrir o leque de ferramentas, perfeito? Vou abrir agora a caixa de ferramentas para desempenho. A gente tem validado já na literatura o squeeze test, que inclusive é um teste clínico para confirmação diagnóstica aí de pubeite ou lesão de adutores, em que se você fizer o teste com um esfigmo de pressão arterial, com 45 graus de flexão de quadril, ele já tem um valor, uma validade, já foi comparado com o dinâmico isométrico portátil. Portanto, o que eu encontro em milímetros de mercúrio, usando o squeeze test, eu sei que o teste é bilateral, eu teria que avaliar o squeeze test também com o dinâmetro portátil bilateralmente, para ver o quanto que tem ali de newtons ou newton-metro, se você fizer o tórax isométrico. Agora, sim, o squeeze test ele me dá uma informação importante em milímetros de mercúrio, e ele, conforme eu tenho esse nível que aumenta no manômetro de pressão, eu tenho níveis maiores no dinâmetro portátil. Portanto, se você não tem acesso a um aparelho que é caro, e você não consegue fazer isso, um aparelho de pressão arterial você consegue avaliar isso. Detalhe importante, é um teste importantíssimo com fator isolado para lesões de adutores e pubeite, pubalgia também. Ok? Se é muito rápido, alguém me avisa, mas a gente vai seguir também para não tomar muito tempo. Já tem validado também, e infelizmente essa foto não ficou muito boa. Aqui nós fixamos a pelve também. Já tem teste isométrico para abdutores e extensores de quadril com o aparelho de pressão arterial, também já comparou a sua jogar a palavra. Ele já teve uma correlação positiva com os mesmos valores do dinâmetro isométrico portátil. Só que no caso aqui que a gente fez, fixou pelve e fixou o aparelho de pressão arterial no cinto. O mesmo posicionamento que a gente faz a avaliação na dinamometria isométrica manual, a gente utilizou com o aparelho de pressão arterial. Tem para abdução e tem para extensão de quadril. Detalhe importante, extensão de quadril entrou na rede terminantes do TCC do Guilherme, orientado pelo Sérgio, para lesões escussurais. Ok? Por enquanto, se você tiver um aparelho de pressão e o cinto, você faz isso. Qual o grande problema aqui? Não tem essa correlação para rotadores laterais de quadril ainda. Eu não consigo avaliar rotadores laterais de quadril de forma isométrica com o aparelho de pressão arterial. Estamos tentando ver se a gente consegue fazer isso para mais adiante. Então, reparem, eu tenho medidas isométricas para adutores, abdutores e extensores de quadril. Se você pode utilizar, se acha relevante utilizar na sua avaliação, use. E, pasmem, também temos para isquiotibiais e para quadríceps. Com flexão de joelho 30 graus, sentado numa cadeira, ele vai lá e faz a flexão isométrica, igualzinho a gente faz um teste isométrico com o dinâmetro portátil. E para a extensão de joelho a 90 graus. Eu gostei bastante dessa posição, sabe por quê? Porque quando eu avalio o desempenho isométrico, a força isométrica de quadríceps, eu estou numa posição de extensão de extensão de quadril em posição 0 e flexão de joelho. É uma posição muito próxima do chute, que geralmente é o momento quando eu faço a armação para chutar ou quando eu faço contato com a bola, eu tenho a lesão de rede femoral. Então, ela é muito próxima do gesto.
Qual custo eu tenho isso? Já foi feita a comparação com o dinamômetro portátil também. Então, eu tenho opções, sim, hoje, para avaliar desempenho muscular de forma isométrica. Então, eu não preciso obrigatoriamente ter o dinamômetro portátil. Não preciso ter o isocinético, nem o quineu. Aqui a ideia é mostrar opções de baixo custo. Tudo bem? Não tem aparelho de pressão arterial. Não tem um treinamento para fazer isso, não sei fixar, não sei fazer posicionamento. Como que eu faço? Já chega lá daqui a pouquinho, tá? Alguns testes funcionais, quando eu vou chegar, já me dão informação de endurance muscular, de resistência e fadiga. E alguns já me dão alguns valores quando eu jogo em fórmulas preditivas para serem comparadas com tórax isocinético. A gente já chega lá. Então, algumas opções, por enquanto, de avaliação simples, de forma isométrica de bancada que a gente tem, são essas a baixo custo. Ok? Indo agora para a questão de estabilidade postural e controle motor, a gente não pode deixar de utilizar o Styrus Crucial Balance Test modificado, que não é o Y Balance Test. É importante deixar claro, o Y Balance Test você precisa do aparato, as medidas são diferentes, os valores de referência são diferentes, e aqui você precisa de uma fita métrica, fita adesiva colada no chão e muita boa vontade. E olha que interessante, pessoal, aqui eu quero fazer um parênteses, tá? É uma opinião agora pessoal, que cabe discussão, e acho que a gente pode levantar isso. Eu vejo, por exemplo, alguns testes funcionais. Por que os testes funcionais dão uma capacidade preditiva para alguns riscos de lesões? Esse teste dá uma informação de risco de lesão preditiva. Foi jogador de futebol americano, mas é o mais próximo que a gente tem até o momento do futebol, pelas características. Eu tenho informação preditiva para risco de lesão, de acordo com valores que eu encontro nesse teste, para entorse de tornozelo, lesões discostrurais e lesões rupturas do quadril em atletas jovens de futebol americano, que é o mais próximo que eu cheguei do futebol. Ah, eu posso usar aqueles valores de basquete que eu também tenho? Pode. Só que o esporte é diferente, ele é feito em grama, ele é feito com chuteira, ele tem sprint, ele tem mudança de direção, que é diferente do basquete e do vôlei. Será que não vale a pena agora a gente dizer valores mais específicos? Então, a gente tem valor de referência, sim. E aqui eu quero colocar uma opinião meramente pessoal, tá? Eu acredito que alguns testes funcionais, por si só, já podem ser uma regra determinantes. Em que sentido eu quero dizer? A gente já sabe que alguns déficits de alcance para algumas direções, a gente já sabe o que existe de associação no momento. Quando tem um atleta com entorse do tornozelo, ele tem um alcance menor para a direção anterior, ele tem um lunge teste com menor dorsiflexão. Quando eu tenho um desempenho para a direção póstero-medial menor, eu já tenho um desempenho de abdutores de quadril, tibial anterior e fibulares menor. Quando eu tenho um alcance, uma distância menor para a direção póstero-lateral, tudo em atletas com entorse de tornozelo e com instabilidade crônica, eu tenho já um prejuízo de força, de extensores de quadril e rotadores laterais de quadril. Já existe alguma coisa que interage aí que a gente não sabe, a gente sabe por associação. A associação é que acontece ao mesmo tempo, não é interação, porque a gente não mediu, a gente não colocou lá na CART para ver se há uma interação entre eles ou não, mas possivelmente, por que um teste único dá uma capacidade preditiva? Porque alguma coisa junto aí está acontecendo que a gente não sabe. Como para entorse de tornozelo não tem essa informação, eu vou usar a que eu tenho no momento. Eu tenho informação também para entorse de joelho desse teste. Eu posso utilizar valores de referência. Se ele me der essa informação, ele tem risco. Eu não sei o que interage ali. Eu não tenho como intervir de forma mais objetiva. Mas eu sei que alguma coisa eu tenho. Será que eu não posso começar por ele com uma triagem para selecionar quem pode ter um risco e depois fazer uma avaliação mais específica? Por que não? Tudo bem? E eu avalio logo, lógico, a estabilidade dinâmica de tornozelo e joelho. O pessoal comentou muito de padrão de movimento e risagem de salto lá no Telegram, que eu acompanhei bastante. Não precisa ter análise cinemática. O custo é muito alto, a gente sabe disso. E não é a realidade. Esse teste, que é o Land Error Score System, ele usa o drop jump, com uma única diferença, ele não cai bilateral, ele faz o salto à frente, tem uma distância metade da altura, então ele salta à frente, ele desce do bloco aterrissando à frente, aterrissa e faz o salto vertical. Eu preciso de 2 câmeras. A coleta demora 5 minutos. Ah, importante. Aqui a gente levava 7 minutos ou 8 para fazer a avaliação dos 2 lados. Ok?
Vamos somando o tempo aí de avaliação. O Land, ele demorava 3 minutos para avaliar. Você explica para o atleta, demonstra, as câmeras estão filmadas, estão posicionadas a 3 metros de 2 câmeras de celular, que a velocidade de captação de frames por minuto é maior do que câmeras de laboratório, principalmente mais antigos. 2 celulares posicionados que captam a imagem. Você explica como o atleta faz o salto, ele faz uma vez familiarização, você filma mais uma. Essa é a válida. Depois você joga numa tabela que você avalia 24 itens de uma tabela, que você pode avaliar depois, e dá uma nota. Atletas de futebol de base, que tem uma nota menor que 5, de 10, 9, tem menos risco de ter lesão de LCA. E olha que interessante, pessoal. Todo mundo acha que talvez aí o que mais apareceu nos atletas que tiveram lesão de LCA foi valgo dinâmico, né? Não foi. Menos amplitude de flexão de quadril na aterrissagem, no contato inicial, menos flexão de joelho no contato inicial, os pés em rotação lateral, ou seja, mais abertos do que a linha de base, e menos flexão de joelho na fase final de aterrissagem. Será que não pode estar interagindo aqui déficit de força excêntrica de isquiosurais, de quadríceps, de glúteo máximo aqui na parada? Será que o fato de ele não ter feito uma rotação lateral do pé não pode ser por um déficit de flexão do tornozelo? Quando ele faz o contato inicial e aterriza, ele tem que fazer uma rotação lateral para ter melhor aterrissagem e dissipar essa energia mecânica, ou amortecer essa energia mecânica do salto. Nem todos os atletas que tiveram lesão de LCA tiveram valgo dinâmico. Será que é realmente tão crucial ficar preso a padrões de movimento e a variabilidade secundária de movimento? E a adaptação do atleta à demanda esportiva não conta? Cada vez mais eu estou pensando menos nas questões fechadas de padrões de movimento adequados e corretos. E se é um para-atleta, não muda? Está abrindo um pouquinho o leque? Nem tudo que a gente busca na avaliação é o que aparece. Nem todo mundo aqui teve valgo dinâmico. Viram que eu dei algumas sugestões do que acontece, do que acontece de alteração de padrão esperado. Olha algumas ideias do que podem acontecer ao mesmo tempo. A associação ou pode estar interagindo e por isso que talvez dê informação de menos risco de lesão do LCA, por exemplo. Então eu ainda sou precavido por não ter a rede já formada e abrir mão de alguns testes simples que me dão informação de forma isolada. Quando não tem ainda a rede, alguma coisa tem que ter. Eu preciso de 2 câmeras para isso. Tudo bem? Eu vi que era um item muito importante do lado do professor do Telegram, por isso que eu pus. Pessoal, é só isso. As lesões ligamentares de tornozelo e joelho no futebol acontecem com mudanças de direção. Raramente acontece com aterrissagem de salto. É diferente de basquete, diferente de outras modalidades. Elas acontecem na mudança de direção. A gente propôs o T-Agility. Ele tem um sprint frontal, deslocamento lateral à direita, à esquerda e um sprint de costas. Não tem informação nenhuma para isso de lesão, mas é o início. A gente fez o T-Agility e qual é o grande problema? A gente mede tempo. É o tempo de execução. A gente pegou lá a referência de menos de 11 segundos para retornar ao esporte LCA, mas é o que tinha. Eu tentei pegar o Illinois, o teste de agilidade de Illinois, só que não tem valor nenhum para lesão nenhuma, para disfunção nenhuma. Só como desempenho. Que ele faz mudança de direção, faz corte, faz pivô. Vamos sair um pouquinho da mesmice de ficar só nas questões de bancada. As lesões acontecem lá no campo. O que pode estar interagindo aqui, se a gente encontrar alguma coisa que interaja muito forte, um T-Agility abaixo de tantos segundos. Aí, beleza, a gente consegue montar a rede. Tá, eu estou saindo um pouco fora da caixa por não estar explorando lesões musculares, como a Nath fez. Nós estamos explorando lesões ligamentares de joelho e tornozelo, principalmente, que abrem precedente para outras avaliações. Abrem ideias para outras avaliações. Se você não consegue fazer avaliação, por exemplo, com o aparelho de pressão arterial, o triplo rope test, a distância dele, você joga em fórmulas preditivas que dão uma ideia, uma boa validade concorrente aí, com uma boa correlação, desculpem, dependendo da distância que o meu jogador faz o triplo rope test de futebol, eu sei quanto que está o tórax cinético a 60 e 180 graus por segundo de quadríceps é disco tibiais. Nós utilizamos o triplo rope test, porque a gente não conseguiu fazer a avaliação lá na base do Santos com o aparelho de pressão arterial, porque a gente não tinha.
Pasmem, não tínhamos. O que a gente fez? Triplo rope test, joga na fórmula, tinha uma ideia de desempenho de quadríceps e isquiotibiais, de força e de potência. Tá? O single rope test, o único valor de risco de lesão para entorse de joelho, de acordo com a simetria ou com a distância. Para mulheres era simetria, para homens era valor absoluto de distância. Detalhe, não estou tomando conta de preocupação com padrão de execução. Não é isso aqui o objetivo no rope test, ok? E aí, quem não lembra, o side rope test, ele tem valor preditivo para risco de entorse de tornozelo. Uma corte muito grande, feita com um número bom de atletas, para jogadores de futebol. Se você executa com menos de 16 segundos, com mais de 15 ou 16 segundos esse teste, você tem 4 vezes mais chance de ter um entorse de tornozelo. 2 marcações no chão, 10 saltos consecutivos, você vê o tempo. O que está interagindo aí? Não sei. Pretendo descobrir, mas não sei. Isso aqui é um teste super simples, com 2 marcações. Se você tem muito entorse lateral, tornozelo, usa o Status Crucial Balance Test, usa o Side Rope. Um risco no chão você consegue fazer com 30 centímetros. Não demanda custo, não demanda tempo. É rápido de fazer. Viram que eu fiz uma sequência? Mobilidade, desempenho isométrico, se for o caso, se você puder, se não, pula. A gente pulou. A gente não fez a avaliação isométrica. A gente foi direto para estabilidade postural dinâmica, avaliação de padrão de movimento. E agora, no fim, pensando em questão de demanda dos testes para questões de fadiga, agora, no final, os rope testes. Certo? Para ver o desempenho em relação à força e potência. E, no caso aqui, estabilidade. Se você não tem nada disso, outras opções, o ângulo aí de quebra no nórdico, que é muito utilizado para exercício, tá? O ângulo de quebra tem, quando ele vai lá e faz a quebra, ele faz a descida, faz a fase excêntrica e perde o movimento, certo? Aquele ângulo que você consegue medir com uma câmera do celular, uma foto, ele tem uma correlação muito boa com níveis de força excêntrica de isquiosurais. Medida de desempenho. O Single Leg Brad Test, que a Nath já colocou lá, que é o teste de endurance de extensores de quadril, que avalia glúteo máximo e isquiotibiais também. O gênero tem flexão de 30 graus, de 10, 20 graus. Então, de acordo com o endurance, com o número de repetições que ela falou, tanto que trabalhou com repetição, 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 o valor que eu tenho desse teste me dá um índice preditivo para lesões isquiosurais no futebol, no caso é australiano, mas no futebol também. É um teste de endurance. Eu preciso de uma caixa. Preciso de uma caixa para fazer o teste. Nada mais do que isso. E agora eu sei que o pessoal do Ceará, o João e o Rodrigo estão aí, estão usando esse teste, o BAPT, que eles apelidaram de Brasília Adductor Performance Test. Eu sei que eles estão validando esse teste. Opa! Eu sei que vocês estão validando aí para avaliar para avaliar desempenho de adutores de quadril, para lesão de adutores, para puberite e pubalgia. Logo o Rodrigo aí, quando tiver um tempinho mais livre de fazer esses dados, ele vai conseguir publicar para a gente. Viram opções baratas de avaliação de desempenho muscular? Qual a dificuldade? Qual a desculpa? É organizar e aplicar. Para finalizar, beleza, o que eu faço com tudo isso? Esse monte de teste. Caramba, e agora? O que eu faço? Primeiro, calma. Segundo, você vai ter que coletar, planejar e organizar quais você vale a pena fazer. Por tudo aquilo que a Nath já falou. Vai ter que tabular em planilhas, não tem jeito. Vai ter que colocar em planilhas aí para você organizar valores de referência, padronizados, normalizados, não tem jeito. Você tem que gostar do Excel um pouquinho. E gerar relatórios fáceis, que a comissão técnica, que o preparador físico, que o fisiologista, que o atleta consiga ver e entender. O que a gente fez no Santos para poder utilizar isso? Dividimos por domínios, fizemos algumas definições zona-alvo, e aí, no caso, mais recentemente, eu vi que os colegas do Sport Recife e do Ceará utilizam, não sei se outros colegas usam também, tá? Que usam de alguns gráficos em radar para ficar mais visual para o atleta e para a comissão, onde aquele atleta pode ou precisa trabalhar melhor. Tá? Um pouco eu trouxe algumas sugestões aí. O que é dividir por domínios? É separar aquilo que eu quero avaliar e selecionar dentro desses 4 itens de guarda-chuvas o que é mais importante. Qual ferramenta eu consigo avaliar? Dentre essas sugestões,
e outros que podem ter. O que a gente falou de zonas-alvo? O que a gente fez? Um pouquinho diferente do que alguns colegas fazem, tá? O que a gente fez? A gente pegou cada um dos testes, tá? Eu sei que alguns colegas fazem parecido também. Colocamos também zonas verdes, amarelas e vermelhas. Para cada um deles, o direito e esquerdo. Certo? Eu vou ter um score de mobilidade e flexibilidade total, que eu posso colocar aqui embaixo. Do lado direito e do lado esquerdo desse atleta. E aí eu sei onde tem que trabalhar mais. O vermelho indica valores de referência abaixo da média dos seus atletas, ou do que a ciência traz, ou até de valores de risco já abordados. O amarelo seria... O amarelo, o que a gente lá no Santos definiu? O amarelo é o valor de corte para o desvio padrão para baixo. Tudo bem? Quem estava no desvio padrão para baixo era vermelho, o corte para até o desvio padrão mínimo era amarelo, e acima disso seria o verde, que seria um pouco mais protegido nesse sentido. Por exemplo, aqui, ó, ele tem um déficit de flexibilidade discotibiais à esquerda, talvez ali um encurtamento de reto femoral à direita e déficit de rotação medial bilateralmente. Eu já defini mais ou menos o que talvez eu possa intervir. Isso eu posso fazer em todos os domínios. Estabilidade, desempenho muscular e análise de movimento humano. E aí, como que pode ficar visualmente fácil para isso? Usar os gráficos em radar. Aqui eu fui um pouquinho pretencioso, ok? E eu coloquei 4 itens que eu acredito que podem interagir um pouquinho, dando um pouquinho de spoiler aí, pode interagir um pouquinho na rede para entrar no tornozelo. E o que acontece? Eu posso colocar isso visual. Ele pode ter um bom desempenho em um, ter um desempenho ruim em outra direção, ter mobilidade boa e ter um teste de desempenho, no caso de potência e estabilidade, melhor. Ficando isso claro para o atleta, eu posso fazer por quê? Por lesão. Eu posso ter isso para fissurais, lesões fissurais, adutores, pubeite, entorse do tornozelo, lesões de LCA, ou eu posso ter isso para cada atleta. E aí, por enquanto que eu não sei a rede do que trabalhar, para jogar o perfil de proteção, eu trabalho individualmente cada uma delas e ele vê onde ele tem que melhorar. Tudo bem? São ideias para facilitar essa comunicação que a Nath falou com a comissão técnica e com o atleta e ele ter uma adesão boa. Para finalizar, pessoal, eu queria só divulgar aí nossos perfis no Facebook com relação aos testes funcionais, que sempre coloca muita coisa boa lá, e um grupo no Telegram, que todos espero que possam ter à disposição aí, se quiserem entrar, que a gente coloca muita coisa sobre testes funcionais, também nesse grupo que é aberto, que é público lá no Telegram, para discutir sobre essa temática. A gente trabalha um pouquinho, já há bastante tempo com alguns cursos pelo Brasil, e logo, logo vem também alguns cursos online aí também, que a gente está tendo uma demanda importante. Perfeito? Deixo meu contato e obrigado aí pela oportunidade. Show de bola, cara. Bom demais. A tua avaliação, a gente é muito parecida com a nossa aqui, também a gente se identifica demais, né? Porque segue bem a mesma linha. Eu queria te perguntar, Fabrício, em relação à aplicação no dia a dia, como é que tu achou que foi essa adesão dos atletas e tu traçava todo dia essa programação preventiva? Quanto tempo o atleta chegava antes? E aí perguntar para vocês dois se vocês acham que é possível ou se depende da individualidade, claro, mas traçar ali, será que o preventivo tem que ser todo dia? Ele tem que ser algumas vezes por semana? Porque assim, no futebol a gente tem uma dificuldade muito grande com programação, né? Tudo tem que ser dentro daquela programação, tem que ser lindo. Quando você tira daquela programação ali, os atletas já ficam, mas não está na programação. Aqui, pelo menos, a gente tem muito isso. Então, eu vou saber a opinião de vocês dois em relação a isso aí. Respondendo a tua primeira pergunta, João, a gente selecionou, sim, dentro dessa gama do que era viável fazer. A gente conseguia fazer em 1 hora, com 3 fisioterapeutas, a gente conseguia avaliar 5 atletas. Certo? Com uma equipe treinada, com fiabilidade de testar, a gente fez todo o processo anterior, com a equipe lá, a gente conseguiu fazer o quê? Manteve um colega em atendimento, com os atletas que estavam no departamento, e aí durante uma semana a gente focou em fazer as avaliações no Sub-15, no Sub-17 e no Sub-20, que foi a última que a gente fez, durante uma semana. A gente pediu 2 dias por categoria, então a gente tinha 8 períodos para fazer. Aliás, 4 períodos por categoria. Manhã e tarde, 2 dias da semana. Então, a gente conseguia fazer numa manhã em torno de 12 a 15 atletas,
num dia a gente conseguia fazer, numa manhã a gente conseguia fazer de 8 a 10 atletas, num dia 18 atletas, então a gente conseguiu em 2 dias fechar quase por categoria, tá? Porque tinha a mesma preocupação. Primeiro ia um grupo num dia fazer avaliação, iam de manhã uma parte, à tarde ia outra, e no outro dia ia o outro grupo. O grupo fazia de manhã, todas elas, o outro grupo fazia à tarde. Foram 2 dias do sub-15, 2 do 17, 2 do 20. Eles já faziam a vacina com preventivo durante o aquecimento, e aí nós pegamos cada atleta com essa, não com os escola, mas com a tabelinha de zonas-alvo, a gente definiu, baseado em avaliação individual de cada um deles, o que cada atleta individualmente poderia fazer de intervenção preventiva. Como a gente na base dos Santos não fazia o preventivo, a visão ainda era meramente curativa, a gente orientou as condutas individuais de cada atleta para que a preparação física aplicasse de forma individual. É o que a gente conseguiu fazer. Não conseguimos reavaliar, porque eles não conseguiram voltar para a gente depois de 3 meses. Não sabemos se foi feito, porque a gente ficava no setor da Vila Belmiro, eles ficavam no CT, treinando, então a gente não sabe se foi aplicado, como foi colocado em prática. Essa é uma dificuldade. A gente avaliou, orientou e paramos por aí. Essa pergunta era uma que eu vou deixar a Nath responder, mas também era uma que surgiu muito no Telegram, quando reavaliar, né? Se ela quiser também entrar nisso, mas vai lá, Nath. Não, só complementando, acho que não tem problema nenhum a preparação física fazer como complemento essa parte dos exercícios. Inclusive, tem linhas de preparadores que acham que não faz o menor sentido os atletas irem na fisioterapia fazer antes, porque aquilo ali é treino físico, né? É ganhar mobilidade, ganhar estabilidade, força. Então, depende muito do estilo do preparador que está com a gente, né? Mas, por exemplo, no Palmeiras, os atletas chegavam meia hora antes do treino, né? Então, o treino estava marcado 9, eles chegavam 8h30 e faziam o treinamento, o preventivo individualizado, fazendo de acordo com o que foi avaliado, né? Dentro dos grupos de risco que a gente selecionou. Então, era bem legal e rolava, né? Lógico que tinha um problema ou outro, mas no geral acontecia, principalmente no sub-20 e no sub-17. E abaixo do sub-15 era vacina, então a gente não conseguiu avaliar todo mundo, né? Em relação qual foi a segunda pergunta? Eu esqueci. Da reavaliação, né? Acho que era muita questão da reavaliação, isso. A reavaliação, ela é um ponto crítico, tá, gente? Não é uma coisa fácil fazer reavaliação. Lá no Minas mesmo, a gente só conseguiu implementar a reavaliação nos últimos 2 anos, e a gente fazia a pré-temporada em fevereiro, a reavaliação em julho e uma última avaliação em outubro. Mas porque era uma determinação da diretoria, né, em termos de política do clube. Então, era muito interessante. É claro que na fisioterapia a gente resolveu avaliar poucos testes, a gente não fez a reavaliação completa, porque como são 800 atletas, demandava um exército para fazer essa avaliação e logisticamente ficava muito difícil. Mas a gente fez a reavaliação do Y-teste por 2 anos consecutivos e os resultados foram muito estranhos, assim. O Y-teste não melhorou em algumas categorias e piorou em outras, enfim. Então, a reavaliação, eu acho que eu penso mais para as categorias de ponta dos atletas profissionais e mesmo assim de acordo com o parâmetro, porque mobilidade ela varia com o tempo, diferente de força, né? Então, mobilidade, às vezes, se você reavaliar em 1 mês, você já tem mudança. Força, você precisa de pelo menos ali 4 semanas, a 6 semanas, né? Então, daria para avaliar também em 1 mês, mas estabilidade, por exemplo, Y, não sei, talvez ter que esperar um pouco mais, depende do que você está fazendo, né? Então, depende também se você está intervindo, né? Porque tem alguns colegas também que a gente já conversou que fazem avaliação e não conseguem intervir, isso também é uma realidade. Né? O passo de fazer alguma coisa com aquele resultado demanda muito da agilidade que você tem de fazer a análise dos dados. Então, assim, é legal ver o Fabrício, né? E vocês aí no Ceará, eu sei que vocês desenvolveram todo um Excel, mas tem muita gente que não tem familiarização com Excel, né? Então, assim, por isso que o FAST foi construído. O FAST foi construído porque eu sei que fisioterapeuta não gosta de matemática. Eu fiz fisioterapia para nunca mais estudar matemática na minha vida. Então, é para facilitar a vida de todo mundo, né? Então, assim, eu acho engraçado às vezes que as pessoas ficam quebrando a cabeça. Gente, a roda já foi inventada, por que você está inventando a roda? Né? Então, é claro que tem um projeto envolvido, tem alguns outros contextos que você vai acabar fazendo o seu banco, mas tem muito fisioterapeuta que não tem tempo, não está afim. É exatamente para isso que serve a tecnologia, né? Então, fica aí a dica, né? Você não precisa ficar bom em Excel, já tem um aplicativo que faz isso
Inclusive, os relatórios são muito bonitinhos e saem de forma automática, você não precisa ficar gastando seu tempo com Excel. E até falando da relação da preparação física com a fisioterapia, até te pergunto, acho que dos dois também, qual é o limite assim do fisioterapeuta nesse ajuste de capacidade, né? Se a gente precisar, até onde a gente deve ir, até onde seria a fisioterapia? Vocês enxergam esse limite ou vocês acham que a Nath principalmente, aí também, mas eu quero que o Fabrício participe também? Na prevenção que você fala? Muitas vezes a gente precisa, do que tu falou em relação à capacidade de demanda, a gente conhece a demanda individual daquele atleta, às vezes até por posição, por tudo, mas sabe que ele precisa de um ajuste ali de capacidade que pode ser uma gama de coisas aí, né? Inclusive a gente tem que entrar, às vezes, na parte de treinamento mesmo. Até onde, como fisioterapeuta, a gente deveria ir fazer essa atuação ou deveria passar para o educador físico? Qual é a tua visão em relação a isso, entendeu? Até onde a gente pode ir? Depende do que você avaliou, né? Então, eu vou intervir naquilo que eu dei conta de analisar, né? Então, dentro da avaliação da fisioterapia, a gente acaba fazendo análises de parâmetros que a gente tem domínio, né? Então, a gente pode tomar a decisão de aumentar a capacidade a partir de fatores relacionados com aquilo que eu já comentei, né? Então, força de quadril, ADM de dorso, etc. Mas se você vai para um domínio, por exemplo, em termos de agilidade, velocidade do sprint, eu não tenho competência para fazer isso. Então, eu não acho que é nossa. É claro que tem fisioterapeuta que é preparador físico e tem esse domínio do assunto, mas eu acho que a gente fica incomodado quando eles entram na nossa área. Eu também acho que a gente tem que ter a ética e cuidado de não entrar na área deles, né? Em termos de prevenção. Agora, tem uma coisa que sempre dá polêmica, a questão de retorno ao esporte. Aí é outra questão, né? Então, assim, o atleta lesionou, eu preciso voltar que ele faça sprint, ele vai fazer sprint comigo na fisioterapia, porque antes de liberar ele, eu preciso saber se ele está tendo dor no sprint. Então, é aquela fase de transição, que aí depende também da logística do seu do seu clube. Tem clube que tem preparador físico só para poder fazer essa fase de transição, e os caras são muito bons. No clube a gente então, tem só para transição. Então depende do contexto. Eu acho que a gente tem que ter ética, conversar muito com os preparadores físicos. Eu já passei muito problema com a preparação física, já fui boicotada, já fui expulsa de musculação, eu já passei o pão que o diabo amassou. Mas quando eu tinha um preparador físico top, a minha vida era fácil demais, porque os meninos não iam nem na fisioterapia, eu deixava tudo na preparação física, o cara era muito bom. Então, eu vejo eles como um grande multiplicador nas nossas ações, desde que a gente esteja em sintonia, né? Então, assim, não existe brigar, né? Assim, é lógico que às vezes vai ter embates e vai ter contrapontos, mas o objetivo principal é você ter o fisioterapeuta, o preparador físico do seu lado, né? E aí tem, claro, que tem profissionais e profissionais, né? Aí, no Minas eu falava com os fisioterapeutas, né? Quando eu estava como coordenador, eu falava, cada um tem o preparador físico que merece. Então, tem também um processo aí de ter que lidar com pessoas diferentes, difíceis, e aí entra uma questão cósmica, né? A gente aqui, graças a Deus, ultimamente a gente tem uma parceria muito grande com os educadores físicos, mas muito porque toda essa parte de avaliação e prevenção já é muito integrada por toda a comissão permanente, né? Então, Perfeito. O treinador que chega, embora a gente tenha passado algumas situações difíceis com o treinador, que normal também, mas toda a comissão que chega, a gente já apresenta o trabalho, mostra que deu algum resultado. Claro que a gente só conseguiu mostrar resultado depois de alguns anos ali aplicando e quebrando a cabeça, mas hoje a gente já faz parte do clube, né? Então, para fazer funcionar, tem que ser assim, a meu ver. E tu, Fabrício? Eu acredito que a preparação física, quando ela está alinhada com você, é um alicerce que se forma. Se não tiver elemento de preparação física, fisiologia e a fisioterapia, nesse caso de avaliação de pré-temporada, não tem base, não tem chão. Não tive problemas com nenhum, graças a Deus, esses 4 anos que eu fiquei lá. Mas é aquela questão, a gente não sabe, eles não tem como dizer se eles aplicaram o trabalho individual que a gente propôs. A gente não conseguiu reavaliar para ter um monitoramento, a gente não consegue ter a certeza, mas a gente acredita que sim, porque a gente conseguiu ter uma redução grande das lesões, não só as musculares, mas também as ligamentares e meniscais, enfim, redução de 40% a 50% das lesões de uma temporada anterior para outra, uma avaliação de pré-temporada e orientações individuais. Então, começou no feminino, que ainda estava com a gente, aí teve uma redução importante, aí passou para outro setor, outro departamento, vira essa importância, começou com 20, aí veio 17 querendo, aí veio 15 querendo, foi quando surgiu essa coisa. Ué, o que está acontecendo aí? Então, a gente fez o caminho inverso, a gente ganhou corpo, entende? A gente conseguiu ter uma experiência ao contrário, a gente mostrou, ué, por que a galera sub-20 está lesionando menos? O que a gente pode colaborar?
Só que aí o que acontece? Se o preparador físico engaja com você, já era. Você colheu dados que você sugeriu, intervenção baseada no que ainda existe, no que é possível, e não aconteceu nada. Entendeu? Ô, Mas, João, assim, no geral, a gente conseguiu. conseguiu. Denis, muito legal. Desculpa, Fabrício, você terminou? Não pode falar. Quer ler aí, Cacá? Ô, Nath, que eu não estou vendo aqui, não. O Denis perguntou o seguinte: como usar os dados da fisiologia achei. Com volumes e cargas de recuperação na recuperação e associar com fatores de risco encontrados nas avaliações? Ô, Denis, essa é a pergunta de $1 bilhão, né? É uma das primeiras perguntas que eu vou tentar responder do meu pós-doc, né? Então, a gente ainda não tem essa resposta e exige uma organização de dados, é uma pergunta bem ainda complexa, que faz parte daquela questão do perfil de risco para lesão, né? Mas que é diferente do passo que nós estamos comentando aqui, que é dessa estruturação da avaliação da físio, né? Então, eu acho legal você já estar com essa dúvida, porque é um passo para frente mesmo, né? A gente precisa relacionar. Será que, por exemplo, um dado hipotético, né? Assim, será que um atleta que tem uma assimetria de quadril, né? Igual o Fabrício apresentou lá, o teste de rigidez de quadril de rotadores laterais, será que ele com esse perfil de assimetria, com uma baixa capacidade de força dos isquiosurais no teste da ponte, ele consegue ter menos capacidade de tolerar uma carga de treino X, com um limiar X, né? Por exemplo, eu estou analisando a entropia, o limiar caótico, por exemplo, ou um limiar randômico. Então, quer dizer, aquele treinador que coloca carga sem nenhum planejamento, os atletas que têm uma característica biomecânica de assimetria, eles teriam mais susceptíveis à lesão por causa disso? Então, essa que é a brincadeira, né? Então, a gente vai demorar para chegar nessa resposta. Mas o fato de a gente estar estudando isso não quer dizer que a gente tem que parar de avaliar e fazer o foco de ter referências, né? De ter padrão, igual a Bruna muito bem colocou aqui. Um banco de dados grande do futebol, com valores de referência. Isso já é um passo importantíssimo, para depois a gente correlacionar isso. E é claro que depende dos estudos, enfim, né? Então, é um passo a passo. A gente acha que nós estamos muito ansiosos, mas a gente ainda tem que, na fisioterapia, a gente tem que ter primeiro o passo enquanto sociedade, de fazer uma recomendação de avaliações mínimas no futebol, né? Para tentar padronizar esse banco aí ao longo dos anos, né? Essa até para finalizar aqui também, porque também quase 2 horas de reunião. Essa relação com a preparação física é fundamental, assim, né? Então, a gente discute muito isso lá, o que é que esse atleta pode fazer, né? No pós-lesão ali, quanto a gente vai dar de carga. Então, acaba que a gente entra muito na área da fisiologia lá, e até o clube pagou para a gente fazer o curso lá do Team Gabbett também, né? E aí, então, a gente participa demais dentro do processo de quanto é que está essa relação aguda e crônica, qual é a carga crônica dele, quanto a gente precisa dar de carga quando ele estiver lesionado, enfim, para ele voltar bem. Então, essa relação com a preparação física, se ela não existir, a gente não vai conseguir andar, né? Até porque esse monitoramento de carga é fundamental para a gente, de fato, prevenir lesão, né? Não é só, a gente pode fazer muitos testes, mas às vezes chega no campo, o treinador vai fazer uma loucura lá, a gente não vai conseguir prevenir. Então, a gente acompanha demais a relação também de carga que o fisiologista que acompanha, né? Mas a gente está sempre grudado nele ali. E eu penso que isso é fundamental também. O Fabrício já está doidinho aqui, que ele tem que sair, mas vamos acabar já, viu? Pessoal, Falar alguma coisa, Nath? A pergunta foi legal aqui, eu não sei de quem que foi, não, tá dando como Sonaf. Ou é o Rodrigo ou é o Abdala? Eu acho o seguinte, a pergunta está assim, ó, a escolha da rotina e dos testes é determinante no sucesso da avaliação. Devemos escolher testes com maior poder preditivo e com pontos de corte que atendem ao nível da equipe. Como fazer isso? Tendo em vista que existe uma variação regional do quadro epidemiológico. Esse é um desafio que eu acho que tem que ser pensado na realidade de cada clube, né? Dentro da lógica do que nós implementamos do Palmeiras, a gente fez uma escolha da logística, né? Então, assim, a gente conseguiria ter 5 pessoas para ajudar, então seriam 5 estações de testes. E a partir daí a gente escolheu a DM de Dorsey, Y, a gente fez a avaliação do quadril, extensores de quadril e mais algum outro, que é agachamento unipodal ou então mecânica de corrida, né?
Mas a questão toda é que eu vejo assim, a gente fica muito preso na questão preditiva de um teste e lembra que às vezes a gente não vai achar esse valor de predição de um teste. Então, assim, eu não acho que eu entendi o que está sendo colocado para a gente escolher testes que tenham robustez do ponto de vista científico, estatístico, mas às vezes a robustez dele nesse primeiro momento é mais no foco de transferência de energia mecânica, dessa contribuição da energia mecânica, do que o valor preditivo. Porque, sinceramente, eu não acho que a gente vai ter um teste com valor preditivo alto. Eu acho que a gente vai ter um perfil, né? Então, assim, por exemplo, o próprio Y-teste, depois dos outros estudos, por exemplo, na minha população do Minas, ele não foi preditivo. Pelo contrário, ele não conseguiu separar em nada os meus atletas. Mas é porque os atletas tinham um valor muito baixo, então fez efeito chão. Ele não foi discriminatório, estava todo mundo ruim, né? Então, assim, o mundo ideal dessa lógica que eu entendo é a gente ter vários níveis, várias avaliações para a gente conseguir determinar no futebol feminino o que seria o ideal, num clube de série B, num clube de série A, com nível de tecnologia. Então, assim, eu acho que é um ponto a ser discutido, né? Mas enquanto sociedade, enquanto grupo que vocês estão fazendo, que é fundamental, eu acho que tinha que ter, assim, 3 níveis de escolha de testes, né? O nível que eu só posso fazer 3 testes. Quais são os 3 que minimamente a SONAF orienta a fazer? Eu tenho possibilidade de fazer 5. Então, faça esses 5. Eu tenho possibilidade desses mais o isocinético. Então, faz o isocinético. Então, com níveis diferentes de recursos financeiros da equipe e também com as características envolvendo a lesão prévia, né? Então, aquela ideia que eu comentei antes, de fazer uma triagem de quais são as lesões prévias. Então, às vezes, você vai pegar um grupo que teve mais lesão de adutor, então você vai ter que focar mais em adutor, né? Então, assim, eu acho que essa brincadeira, que aí eu acho que a beleza da história, que é você fazer o raciocínio antes de aplicar a avaliação, né? Que você tem que fazer um raciocínio da demanda, um raciocínio da história prévia, mas a gente, às vezes, não tem tempo de fazer isso, né? Então, lá no Palmeiras, a gente tomou a decisão de escolher os testes a partir de uma limitação de logística, que muitas vezes acontece. Então, por exemplo, o Y-teste demora 10 minutos. Se eu tenho pouca gente para fazer avaliação, infelizmente não vai dar para fazer o Y. Ou então eu só faço o Y. Porque pelo Y eu consigo analisar uma DM de dose restrita, eu avalio um valgo, eu avalio uma estabilidade. Então vai depender é uma tomada de decisão de acordo com o seu contexto. E aí entram as variáveis que são relevantes no seu contexto. É tempo, é comissão técnica, você vai usar o dado ou não. Enfim, então, eu acho que tem que ser pensado e a sociedade pode ser um facilitador dessas recomendações a partir das informações que cada realidade tem. Essa que é a beleza, né? Então, você imagina que a SONAF monta uma árvore de decisão. Se você tem menos de 10 minutos por atleta para fazer a avaliação, use esse teste. Se você tem isocinético, use. E aí você vai fazendo uma série de decisões a partir da realidade dos clubes, né? Isso seria Fica aqui até a sugestão também, Natália, do mesmo jeito que a gente fez aquelas sugestões de critério de retorno ao esporte, pós-lesão de LCA, que a gente montou aquele grupo e que a gente conseguiu sugerir algo para a sociedade, sugerir em congresso, como foi. Eu acredito que você também, mas eu me coloco à disposição da comissão também de poder colaborar nesse sentido, de poder colaborar no que a gente pode minimamente fazer, ajudar vocês a minimamente fazer, para adequar a realidade de cada região, de cada local e de cada nível, como vocês colocaram. Eu concordo com ela que tem que estratificar, tem que decidir o que é minimamente possível e viável fazer de acordo com cada realidade. Me coloco à disposição aqui também para poder colaborar, mas fico com uma sugestão também. Eu concordo com a Natália nesse sentido. Pessoal, eu só queria pedir uma licença para vocês. Eu, infelizmente, vou ter que sair aqui. Minha esposa vai entrar em aula agora às 7 horas. Eu preciso ficar com os filhos, que ela não consegue dar aula. Só queria agradecer a comissão, agradecer João Paulo, Rodrigo, o Dilson, que entrou em contato comigo, Bruno, todos da comissão que puderam me convidar. Sem esquecer, eu não vou lembrar de todos, mas sinto-se agradecidos. Também a diretoria. Obrigado, Nath, pela discussão. Obrigado pela oportunidade aí. Desculpa eu ter que sair agora. Eu queria ficar mais, mas eu vou ter que ficar agora com meus filhos aqui. Não, já vou fechar. Só é a última pergunta aqui para a Nath também, mas foi excelente, cara. Te agradeço demais. Estou à disposição de vocês para mais uma vez poder colaborar. Beleza? Um abraço para todos. Obrigado. Tchau, Fabrício. Obrigada. Show de bola. Um abraço. Essa questão, Nath, a última aqui para fechar, que a gente está discutindo, quando a gente entrou na comissão, uma das primeiras coisas que a gente apresentou, a gente teve que apresentar uma proposta lá de ideias, foi muito isso, né? Tentar
chegar a esse ponto. Já está dentro do nosso calendário, vamos dizer assim, de ações. Claro que não é fácil, né? Vamos contar com a ajuda aí de todo mundo para desenvolver isso depois também. A gente tem a pergunta da Cacá aqui, que foi abordada no grupo também, para fechar, até para linkar com esse momento que a gente está vivendo. Nesse momento de retorno, né? Pós-Covid, a gente não dá nem para dizer se a gente sabe se vai ter pouco tempo ou se vai ter muito tempo, porque não sabe quando é que vai jogar, mas se seria possível foi a pergunta da Caterine, seria possível a gente traçar o que seria o mais importante, o que avaliar, seria, ou talvez até de forma bem objetiva, que testes a gente aplicaria nesse momento, considerando um curto prazo, um provável curto prazo. Essa pergunta é importantíssima. Eu estratificaria em 2 contextos diferentes. Se você fez avaliação pré-temporada, você tem os dados dos seus atletas no pré-Covid, né? Então, eu iria nos testes que a maior percentual de atletas deu vermelho, né? Então, por exemplo, adênio de dorso, né? No grupo lá do Palmeiras na época, o adênio de dorso foi um grande problema. Então, eu reavaliaria os testes que deram valores piores na maioria dos atletas, né? Agora, se você tem condição de individualizar a avaliação, o mundo perfeito, porque aí você vai em cima daquele atleta, pega o que ele tem de déficit, a gente já fez isso uma época no Minas, então pega a avaliação dele como um todo e seleciona 3 testes que ele foi pior. E aí você reavalia em cima daqueles que ele foi pior. Eu não acho que tem que fazer uma avaliação toda novamente, né? E na situação que você não fez uma avaliação pré-temporada, aí é o pior dos cenários, né? Então, eu não acho que vai ter tempo de fazer uma avaliação pré-temporada. Se tiver tempo, faça. Agora, eu selecionaria o mínimo de testes possíveis, né? Então, porque vai ser uma situação tensa, então eu acho que tem que ter uma análise bem específica do seu contexto, né? Assim, para saber se eles vão fazer avaliação da preparação física, se tem alguma coisa da física que pode complementar. Então, eu analisaria dessa forma, né? Bem de contexto. Na verdade, se não fez avaliação na pré-temporada, não vai fazer agora, né? Assim, se não conseguiu fazer naquele momento para fazer agora, quem fez, que tem esses dados comparativos, realmente deve ir em cima do que tem o maior déficit, né? Mas, Nath, eu te peço até desculpa aí, sei que já está passando aí de meia-noite, né? A gente se estendeu um pouquinho, eu tinha prometido aí 1h30, mas a discussão foi realmente muito boa. A discussão foi realmente muito boa. Queria agradecer demais em nome da comissão. Como eu falei, eu sou só um representante de todos aqui. Espero que nós tenhamos próximos eventos aí pela frente com a tua participação. Obrigada mais excelente. uma vez. Vocês estão de parabéns. Estou super orgulhosa de vocês e da SONAF, cada vez mais enchendo a gente de orgulho de fazer parte dessa sociedade que com certeza já está mudando a história da fisioterapia esportiva no Brasil. Um beijo para todo mundo. Fiquem bem aí, saudáveis. É isso aí. Obrigado, Nath. Obrigado, pessoal. Vamos continuar essa discussão lá no grupo. Vamos embora, até a próxima. Tchau, tchau.